Olá, boa tarde, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de fazer parte desse grupo. Quero dizer que eu estou aqui porque eu gostei demais de um vídeo que você postou lá, né? Eu não sei se faz muito tempo ou não, mas eu vi que você conseguiu, entre aspas, assim, colocar num beco sem saída o Ezequiel Gomes, né? Achei espetacular. Vou até postar o vídeo aqui só para deixar a lembrança dele. Pelo que eu pude perceber, esse vídeo tem cerca de um ano, né? Bom, quero dizer antes de tudo, né, deixa eu me apresentar, meu nome é Ezequias Tomazini, eu já fui dessa seita, né? Aliás, eu seria a terceira ou quarta geração, depende quando meu pai mente melhor ou não, né? Não sei quando ele está falando a verdade, né? Mas vamos lá, eu seria da terceira geração, né? Ou quarta, dessa seita. Meu pai foi, meu avô foi, e meu bisavô, meu pai às vezes diz que foi, outra hora diz que não, né? Às vezes então ele diz que meu bisavô converteu, depois não nasceu, enfim. Aí tem um rolo na história. Mas a princípio vamos considerar que eu era a terceira geração já de adventistas da minha família. Fiz a faculdade de teologia, né, no Seminário Adventista Latino-Americano de Teologia, em Engenheiro Coelho. Na época começou com Arthur Nogueira, depois se emancipou uma parte da cidade e se tornou Engenheiro Coelho. E entre o ano de 1994 e o ano 2000, me formei nessa faculdade. Concomitantemente, enquanto eu fiz a faculdade, eu fiz também 3 anos de residência pastoral. Os anos de 98, 99, né, e o ano de 2000. Aliás, teve também metade do ano de 97, né, mas consideremos aí apenas 3 anos a princípio, né. Conheço toda a seita, sei como é feito, né, todo o trabalho para se conquistar membros de outra igreja, são todos treinados. Me recordo quando eu era criança, desde os tempos dos bravadores, tinha que saber como sorrir, como que cumprimentar as pessoas, como ser amável com elas, como ser cortês com elas. Existe todo um treinamento para isso. Dentro da faculdade, esse treinamento ainda é mais aguçado, porque um pastor tem que conseguir, de uma certa maneira, ganhar os pastores de outras igrejas que no Adventismo são tidos como, vamos deixar claro, Babilônia, e que a única igreja verdadeira remanescente de Cristo é tão somente a Adventista, né? Então, sei todo o arcabouço de argumentos do Adventismo. Eu não sei o que esse Ezequiel Gomes ainda faz lá dentro. Eu acho que é só para ganhar uma causa, penso eu, suponho, né? Porque existe toda uma defraudação espiritual, toda uma falsidade, toda uma trapaça, né, e dissimulação. Aquilo que eles falam de um lado da boca, eles dizem com o outro, ou seja, são muito antagônicos, né? Não vou dizer que não hajam gente sincera, eu creio que as pessoas sinceras são em grande parte a maioria que veio, inclusive de outras igrejas, que foram inclusive pela persuasão, a lábia, a cilada deles de uma maneira persuasiva, né, em parecerem ser, né, por isso que eles são seita. O que é uma seita? Fala como crente, ora como crente, prega como crente, faz tudo parecendo ser crente ou cristão, né? Mas no fundo não é. Então eu conheço muito a fundo essa história, né? E vale a pena, deixo aqui o recado, como estímulo que vocês leiam o livro também, entre outros livros que descortinam essa seita, mas o Descortinando o Adventismo é um livro excelente. Mas esse argumento de você colocar a respeito do juízo investigativo no âmbito do parecer jurídico, né, no âmbito do parecer processual, foi sensacional. Você quebrou as pernas do Ezequiel. Ele, como foi habilmente preparado para ser esquivo, e todo adventista é assim, né? Eles tentam negar as fontes, né? Porque eles querem parecer simpático, bonachão. Isso é premeditado. É assim. A, a Novo Tempo todinho assim, é para pescar mesmo no aquário alheio. É típico e prática do adventismo, tá? Mas como você botou ele numa cintura justa,
ele tentou exatamente parecer isso, né? Então deixo aqui meus parabéns, né? E se continuar colocando nos níveis de parecer jurídico, né? No âmbito processual jurídico, vai ver que a doutrina do juiz investigativo não se sustenta realmente, né? Ela cai por terra. Então dou os parabéns por essa análise. Incentivo, inclusive, a fazer análise ainda mais desse cunho, entendeu? Como se fosse realmente um processo jurídico, né? Até chegar à parte do transitado e julgado, colocando o juiz investigativo como se fosse esse paralelo, já que se usa o termo juízo, né? Investigação, então juízo de investigação, e se coloca então exatamente até chegar a se mostrar as inconsistências, né, do adventismo, qual todos nós sabemos, né? Surgiu isso uma falácia de um devaneio, inclusive de alguém fugindo da chacota, que entrando pelo milharal, e alegou nessa história que via que naquele momento, só em 1844, Jesus havia entrado no Santo dos Santos, né? Uma outra falácia, na verdade, Jesus é o Santo de todos os santos. Quem são santos? Todos aqueles que têm o Espírito Santo, ou seja, a igreja, por isso ele é o Santo dos Santos, né? E é como se dissesse que o santo só passasse a ser santo a partir de 1844. É uma grande falácia, mentira, e eles usam a deturpa usando apenas a palavra santíssimo. Não. Então, tiram exatamente a conotação exata do que é o santo dos santos. Jesus é o santo dos santos, né? Por isso não precisa de mais ninguém, imagens. Os católicos usam muito veneração de aspas dos santos, mas na verdade o único santo que a gente precisa é de Jesus Cristo e através do Espírito Santo que santifica a sua igreja, ou seja, os santos, o corpo de Cristo. Então mais uma vez estimulo mais uma vez e parabéns aí pelo brilhante explanação a esse respeito e por colocar ele do conchavo aí na tritura, né? Sem saber o que falar, né? Inclusive, se quiser, como eu dei meu testemunho de como é que ocorreu a minha libertação do Adventismo, estou disposto também a dar meu testemunho, tá? A contar realmente tanta defraudação, tanta mentira, tanta dissimulação, cinismo, uma moral dupla, né? Duplo pensar, duplo comportamento que existe em todo Adventismo, a vida no natural, como que ele substitui o Espírito Santo colocando no lugar da lei, como eles pregam uma coisa para poder convencer a comunidade evangélica, como eles leem todos os livros das demais igrejas, né? Mas para se apresentar para as pessoas como sedutores, se equiparam com a mesma igualdade naquilo que parece haver comunhão, ou seja, em comum, para não gerar preconceito, mas por detrás falam outras coisas. Hábito rotineiro dos adventistas. Os livros deles são realmente a verdade do que eles são, é a fonte original. Só quando você pega para o outro lado, você vê eles lisos, escorregadios, esquivos e furtivos como um sabonete escorregadio. Então, posso assegurar para vocês que o adventismo é essa trapaça, viu? Ô, meu querido, muito obrigado. Eu mandei até uma mensagem, né? Pode colocar, inclusive testemunho. Se quiser fazer que eu faça um podcast, ou se você quiser fazer uma entrevista, faço também, né? Hoje, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo, eu não faço parte mais desta seita, né? Me formei no ano 2000, durante 3 anos ainda lutei para poder ser aceito, né? Vi que toda a linguagem é, é muito bem formulada, né? Para que possa, usando neurolinguisticamente, forma de persuasão para te seduzir, né? Então eu pensei que ele era obra de Deus, orei durante 3 anos e depois dali fiz provas com Deus e não aconteceu. Eu falei: Deus, ou o Senhor é realmente o dono dessa obra, ou o Senhor não é. Se o Senhor não é, então ou o Senhor é poderoso e o Senhor vai me colocar lá, ou o Senhor não é poderoso e essa seita, na época, considerava a igreja, né? E essa igreja é mais poderosa que o Senhor se dobra e se inclina a ela, que o Senhor é fraquinho, então. E eu fiz um ultimato com Deus, né? Eu falei,
E aí o que aconteceu? Simplesmente a mesma coisa permaneceu. Em 2004 tomei a decisão, falei, eu vou virar ateu. É uma grande farsa, é uma grande teoria. E aí eu descambei para todos os lados aí do ateísmo, né? Que é o pragmatismo, né? Sartre, é, Diderot, enfim, os grandes ateus que existem. Eu digo assim, foi um milagre de Deus ter me ressuscitado, né? E verdadeiramente eu ter renascido foi no ano 2010, né? Após um longo tempo de ateísmo, e eu fui verdadeiramente ter um encontro, um verdadeiro batismo em 2010, quando foi na Igreja Videira, né? E lá eu inclusive servi a Deus, né? Tive um ministério profícuo no sentido de que em células, né? Etc. Mas o que eu queria me ater aqui principalmente é que o tempo de vivência dentro do Adventismo revelou que eles são, na verdade, a verdadeira seita do farisaísmo, né? A hipocrisia, a defraudação, eles cooptam, né? Fazem a cooptação da fé das pessoas, né? Das pessoas que têm uma boa fé, mas tudo que se aprende lá é na carnalidade, né? Então, eles são uma seita no natural, exatamente. E mais uma vez, muito obrigado por me receberem no grupo, viu? Se precisar, estou à disposição para poder contar com detalhes como é que são as estratégias dentro do Adventismo, treinamentos, treinamentos de mídia, treinamentos de marketing que eles fazem com os pastores, treinamentos de neurolinguística, coaching, treinamentos de vendas, né? Enfim, treinamentos até, por isso são dupla moral, treinamentos até de negar muitas vezes que você é adventista para se atingir determinados objetivos, enfim, são maquiavélicos, né? Os fins, né? É o que importa, não importa os meios, né? Então, se for astúcia, com engano, com simpatia, com alegria, aparecendo, o que precisar eles fazem, entendeu? Então, conheço bem lá dentro, né? Estudei com colegas, Ivan Saraiva, por exemplo, fomos colegas de turma, por exemplo, para dizer para vocês, né? O Fonseca, que foi um dos diretores da Novo Tempo, também, hoje ele está na União Central Brasileira, enfim, muitos e muitos aqueles que hoje são midiáticos no Novo Tempo, fomos colegas, inclusive, de faculdade, né? Estou à disposição aí para que eu precisar e testificar muitas coisas, mentiras, enganos e engodos que existe dentro da seita adventista, viu? Sim, irmão, isso é uma estratégia, uma astúcia, uma habilidade, como se fosse uma forma de ganhar as pessoas, né? E isso eu cresci lá desde de menino, era ensinando essa estratégia, né? Ganhar as pessoas pela simpatia, pela empatia, por fazer, né? Entre aspas, ser agradável, fazer de conta que está entendendo tudo, mas é uma estratégia, uma astúcia muito bem montada e inclusive eles prezam o tempo todo nesse treinamento, nesse ensinamento, né? A pessoa, mesmo não tendo o Espírito Santo, é ensinada a parecer que tem, né? Mesmo a pessoa não tendo experiência com Deus, é ensinada a fazer parecer que tem, né? Então, tudo isso é muito bem treinado, ensinado, e até mesmo na faculdade de teologia, eles têm todo esse adestramento, vamos dizer assim, né? Então, isso é uma astúcia, um engodo, um engano, né? Muito bem habilitado para como chegar, por exemplo, se alguém for visitar a igreja também, aquele sorriso, o aperto de mão, às vezes a pessoa, sabe? Então, tem toda uma estratégia, eu tenho até um livro na época, inclusive era chamado da União Central Brasileira, né? Como se diz, o diretor de comunicação para toda a União Central. E lá tem toda a estratégia de marketing, merchandising, né? Publicidade, comunicação, como se fazer uma boa imagem, uma boa reputação da igreja, inclusive, para a mídia, para os canais de televisão, notícia, tudo muito bem ensaiado, elaborado. É uma estratégia muito bem manipuladora, né? Mas faz parte da seita adventista. Infelizmente, é assim. A maioria das pessoas não percebem, né, que aquilo ali foi tudo muito bem treinadinho, foi muito bem ensaiado, foi muito bem doutrinado, né, adestrado. Não percebem, né, porque aquilo ali se torna
aparentemente natural, mas não é, sem ser natural, não é espontâneo. É tudo assim engessado, robotizado, na verdade. No fundo, as pessoas acabam tendo que se adequar àquilo, né? Mas a maioria, né, que realmente não tem Cristo, né, acaba sendo assim muito que artificial, para não dizer que é algo como que uma capa, né, superficial que se utiliza lá. Então, eles são muito adestrados para isso, porque na verdade o objetivo de ganhar para eles é pescar em aquário alheio, é pescar em outras igrejas, né? Então, porque eles acreditam, todas as pessoas das outras igrejas são de Babilônia perdidos, apesar de todo o engodo de quando eles vão na mídia, eles vêm usam o argumento, não, que Deus tem pessoas de outras igrejas. Agora, vai nos escritos, nas fontes realmente deles, que é o que está lá nos escombros, no profundo do Adventismo, na fonte, eles simplesmente determinam ali que todas as demais igrejas são Babilônia, né? Então, eles sempre foram assim, mas como eles falam com os dois lábios da boca, os dois cantos, né? Eles nunca vão assumir aquilo que eles falam, por causa disso, né? Eles querem fazer o bonachão, a boa estratégia de ganhar pessoas, né? De fazer que são amigos, né? Que são simpáticos. O objetivo principal é exatamente evitar a rejeição a eles que são aceitos, né? Então, eles fazem muito disso. Essa é uma das tantas incoerências e incongruências dos adventistas, né? Por isso que eu falo, eles falam sempre com os dois lados da boca. Eles falam uma coisa na tua frente, por detrás, na penumbra, nos escombros, né? Nos recônditos, nas reuniões deles, nos espaços fechados, é exatamente outra coisa. Então eles são muito dissimulados, eu posso assegurar para vocês. Fui treinado dentro desse meio, conheço muito bem. Então, quando eles falam isso, eles querem exatamente fazer parecer que, principalmente o sábado é ponto de salvação. Ellen White fala nisso, né? Apesar que tem membros que muitas vezes trabalham no sábado. Meu pai, por exemplo, uma cobiça, né? No fato de quando ele havia me proposto que eu trabalhasse com o carro dele, meu pai é aposentado como taxista, eu havia conseguido, né? Não sou adventista, já tem um bom tempo, como falei, já trouxe um relatório aí para vocês. Então, para mim não tem problema, nem porque não é o sábado que me salva, é Cristo, o Senhor e Salvador, né? E então, só relatando, eu havia conseguido, então ele é dono de um táxi, mas do qual ele já é aposentado, não usa. Ele tinha me emprestado o táxi para mim poder trabalhar, né? E quando estava naquela coisa de pandemia, muito xoxo, ele não estava nem aí. Eu consegui depois com um empreiteiro um contrato, né? Para, pelo menos a princípio, inicialmente por um mês, para trabalhar só levar ele e a equipe dele de manhã e buscar à tarde, o valor de R$ 5.000. Esse homem cresceu tanto a cobiça de imediato, né? Ele é adventista, meu pai ainda, né? Nossa, a ponto de inclusive esquecer sábado e trabalhar no sábado. Por quê? Porque eles fazem tudo escondido. O adventismo é uma seita para a carne, para quem vive na alma, para quem quer exatamente parecer, quem quer manter aparências, quem quer manter condutas e comportamento. Então, se você quer doutrinar a pessoa para isso, o adventismo é perfeito. Agora, para você ter uma vida de fato, compromisso, responsabilidade, consagração com Deus, você tem que renunciar ao seu eu, né? E o adventismo não é isso. Você tem que renunciar à lei, porque no lugar da lei você tem que colocar o Espírito, né? O Espírito da graça. E o Espírito da graça é um encargo muito mais elevado do que apenas 10 mandamentos, e pelo qual, inclusive, a lei é incapaz de transformar a natureza carnal, pecaminosa, egocêntrica, orgulhosa, né? Cobiçadora, cheia de concupiscência da vida de um pecador. Não é à toa que sempre no meio adventista é constante, está sempre cheio de prostituição, adultério, sabe, fornicação, né? Existe isso de montão, mas é muito bem acobertado, muito, 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 né? Então eu digo para vocês, meu pai chegou e foi trabalhar no sábado, trabalhou, e lá, porque depois isso daí foi renovando, ficou 3, 4 meses, né? Inclusive foi um pacto que eu havia feito na ocasião com Deus, né? É aquela história, pegou e roubou minha bênção. Eu falei, tudo bem, deixa Deus agir, né? Mas o que eu falo assim, é a cobiça, não, a lei não tira a cobiça do ser humano, ela só diz que não deve fazer, que eles ficam lá só nos 10 mandamentos. Os 613, que na verdade os 10 fazem parte, para eles que foi abolido, né? Então, por exemplo, lá, pai pode se deitar com a mulher do filho, a igreja não sabendo, não tem problema. Desde que a igreja não saiba, é assim. Então, é um antro de hipocrisia
muito profundo, muito grande, o adventismo, eles usam uma máscara tão grande para convencer o mundo, que o mundo parece que eles querem muitas vezes com isso, né, arrotar a santidade, né? Por isso que eles se falam que eles são a igreja remanescente, eles muitas vezes lá dentro dizem que são melhor, por fora, assim, na mídia, não, mas vai ter Deus, vai salvar muitos outros em outras igrejas, até ateu. Balela, balela, foram treinados para isso. Quem não sabe, tem até um livrinho, o Mark Finley, que eles ensinam inclusive como ganhar cristãos de outras igrejas, crentes, porque para eles todos que foram batizados em outra igreja não são cristãos de verdade, né? Então, como se ganhar um batista, um presbiteriano, um assembleiano, né? Um pentecostal, etc, etc, etc e tal. Então tem toda uma tática, uma estratégia, né, desse engodo, como é que você se aproxima, como é que você fala, de que forma você deve chegar e conquistar. O aceita adventista aceita, nesse caso, desculpa falar, muito mais ardilosa, arguta, persuasiva e enganosa que tem hoje em dia, na atualidade, que aliás ela só conseguiu se desenvolver muito bem no Brasil, porque o brasileiro, digo assim, tem um coração, sabe, bondoso, porque em outros lugares do mundo ela não conseguiria, mas só aqui sim. Então eles são muito bem preparados, né, ardilosos, né, muito, são lobos em peles de ovelha, né? Eu vejo meu pai, por exemplo, desculpa falar aqui, mas há pouco tempo atrás apresentei para o meu pai uma pessoa que eu pretendia casar, ele simplesmente achou no direito de chegar e se deitar com a pessoa. Olha só os escrúpulos. Levei isso, inclusive, diante da própria igreja seita adventista. Infelizmente, eles só chegaram a tratar ali a ceia, né? Tá tudo resolvido. É muito cinismo, muito simulado o adventismo, infelizmente. Com certeza, querido, é tudo muito satânico. Sem começar que quem já leu o livro, por exemplo, Descortinando o Adventismo, sabe que o Adventismo começou para rivalizar com um grande evangelista que havia na época. A pregação do evangelho estava de vento em polpa, Moody. E sempre que acontece um grande avivamento, Satanás ele procura montar um parecido para tirar a atenção. Então, William Miller, chamado pelos adventistas no Brasil de Guilherme Miller, foi um desses que foi utilizado. Ele era maçom e ele usou todo um princípio de numerologia cabalística, embora os adventistas tentem dissimuladamente fazer de conta que não era, né? Nessa cabala de 2.300 anos da Bíblia, quem não sabe a cabala, é uma numerologia, né, espírita judaica, né? Então, nessa numerologia eles chegaram e ele começou então dessa maneira. Eu falei, como é que ele poderia mudar aquele avivamento? Muito fácil, fazer com que toda essa multidão que estava em outras igrejas acreditasse que Jesus ia voltar. E ele marcou então datas para a volta de Jesus Cristo, 1843. É claro que os adventistas tentam narrar e contar a história de outra maneira, né, parecendo que foi um engano, um desapontamento, mas na verdade foi um grande, terrível astúcia enganosa. Eles começaram sendo enganadores e assim. O objetivo deles sempre foi tirar as pessoas que estão firmes com Cristo em outras igrejas e levá-las para a igreja deles e de lá depois gerar o ateísmo, né? Eu sou o caso de sou um ex-ateu, né? Como eu relatei inclusive em um testemunho, né? Por quê? Porque foi assim que aconteceu. Eles marcaram datas para a volta de Jesus Cristo em 1843, 1844 e foram marcando, né? Inclusive, quando não aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, eles simplesmente, mais de 1,5 milhão de pessoas, que se estima, se tornaram ateus. Mas quem? O Adventismo é o maior procriador de ateísmo desde então na história da humanidade. Por quê? Porque é aquela história, eles falam uma coisa, mas a prática, o convívio e a realidade, é hora de você provar os frutos. Qual que é o fruto do Espírito Santo? É o amor. Eles não têm o Espírito Santo, né? O que é a graça? A gente, se for só pegar o pé da letra, favor é merecido. Mas o que significa isso? Poder. Poder de Deus para você viver uma vida em santidade. O Espírito Santo é o santificador do ser humano. Então, se ele é o poder de Deus para você não pecar, ele é poder. Os adventistas vivem o tempo todo pedindo, orando, vamos orar por poder. Quando eles falam orar por poder, eles estão fazendo uma confissão muito clara, não tem graça. Eles vivem uma vida vazia, é uma vida só de discursos, é uma vida de informações retóricas, muito na mente, né? Muito apenas de teorias,
mas que eles simplesmente não têm embasamento para chegar e mergulhar. É tanto que eles descreem de todos os tipos de curas de outras igrejas, deboche do Espírito Santo. Eles vivem dizendo que vai ter um derramamento do Espírito Santo que eles chamam de chuva serôdia, porque eles não vivem pelo Espírito Santo, eles vivem na lei, né? E o Espírito Santo foi dado exatamente na nova dispensação da graça, para exatamente tirar aquela dispensação do esforço humano de viver na lei. Viver no Espírito é viver no descanso de Deus, é já ter entrado no descanso de Deus, né? Agora, eles nunca entram no descanso de Deus, a não ser no sétimo dia, que vivem num tempo cronológico, eles engodam as pessoas. No tempo de Cronos que nós temos é diferente do Kairos de Deus, só que eles simplesmente dissimulam. O Kairos de Deus a gente pode dizer assim que é um tempo, entre aspas, né, linear. O nosso é um tempo que, entre aspas, é circular, né? Porque o próprio Salomão diz, não há nada novo no céu, né? Ou seja, nós vivemos às vezes ciclos que acabam se repetindo, né? De alguma forma. Por isso que a Bíblia também ela é válido. Enquanto existe céus e terra, a palavra de Deus não vai deixar de existir, porque para o nosso tempo, os sentimentos do ser humano aqui no pecado, eles continuam sendo cíclicos, né? Eles voltam, eles se tornam sempre ali paralelos, semelhantes, a gente muda isso, né? Então, o que acontece? No Cronos, né? Deus determinou para governar, né, os tempos, dias e estações. A própria Bíblia diz lá o Sol e a Lua. Se vocês forem ler, inclusive, lá já em Apocalipse, já na Nova Terra, não vai haver mais Sol e Lua, porque a palavra de Deus diz, inclusive, que Deus será a luz perpétua. Não vai haver mais necessidade de dormir, não vai haver mais necessidade, não vai se cansar mais. Nós, aí, a partir do momento que acabou o tempo de cronológico, o tempo que nós vivemos aqui na humanidade é cronológico. Então, se não vai ter mais contagem desse tempo e viver de eternidade, e eles vivem enganando que diz que no novo tempo, na eternidade, viver sábado, não. É um grande engano. Para você contar o sábado, você precisa exatamente da, do sol e da lua. Outra coisa, quando eles se esbarram muitas vezes nos 10 mandamentos, Jesus Cristo fala, por exemplo, que não vai haver, na vida eterna, não vai ter mais casamento, né? Vão ser como os anjos, não se casam mais. O que acontece? Se eles falam que os 10 mandamentos são eternos, inclusive uma vez o Suede, quando se converteu, eu confrontei isso, ele ficou muito raiva de mim, eu cheguei com confrontei ele e falei, então os 10 mandamentos são eternos? Então me diz uma coisa, a Bíblia fala que Jesus Cristo falou que serão como anjos. Se não há casamento no céu, como é que você fala que pode haver adultério se adultério ele está relacionado exatamente a relações sexuais, principalmente no vínculo entre marido e mulher? Ele calou o bico, não soube nem responder. Então, é mais uma das falácias que eles caem por terra a respeito disso. Principalmente o ponto de sábado. Sábado é o quê? Para eles é ponto de salvação eterna. Só que sábado está vinculado apenas nesse sentido, principalmente ao povo judeu, só era isso, e foi dado para um povo que foi escravo, né? Só que quando aconteceu lá por volta de 1844, quando surgiu essa seita, que quando surgiu o desapontamento, eles inventaram essa doutrina do juiz investigativo, que eu achei brilhante quando ele colocou. Então vamos colocar o juiz investigativo no patamar, então, de uma análise de um processo jurídico, né? Já que fala-se juízo, então tem a ver com julgamento, ou seja, um tribunal, e investigativo, então tem a ver com investigação, algo policial, né? Que é totalmente algo assim, sabe? Eles inventaram assim da loucura da cabeça deles para tentar tapar o buraco da mentira, do engodo deles. Colocaram tal juiz investigativo, que em 1844, então eles pensavam que Jesus ia voltar, mas nunca se atentaram, inclusive, principalmente nesse sentido, né? Principalmente os cristãos, né? Daquela época não perceberam que, antes de tudo, tem que vir o anticristo para vir a verdadeira volta de Cristo, né? Tem que vir primeiro a apostasia. Se alguém começar a falar que viu anjos, né? Colossenses 2 lá diz, eis que meu anjo assistente, Ellen White, né? Usava muito isso para poder engodar, ela pegava livros de outros pastores de outras denominações, convertia para as palavras dela e dizia, Deus me contou, o anjo do Senhor me disse, eu tive uma visão. Então era todo um plágio, né? Mas ela colocava da forma dela e muitas vezes, inclusive, feita essa transformação para poder ser aceita. Inclusive, se pudesse dizer, ela foi talvez a primeira pastora, mas porque na época, não inclusive com credencial do Adventismo, mas para não ser, na época quando ela havia rejeitado, né? Eles colocaram ela, elevaram ela a um patamar de profetisa, só para ser
Veja só o tamanho do engano. Então, voltando à questão aí do que eu havia falado para vocês, exatamente isso, meu querido. Se você quer uma seita para você viver no natural, na carnalidade, no ego, o Adventismo é perfeito. E mais, você acreditando que você pode se salvar, né? Esforço, autossalvação. Isso é uma blasfêmia. Porque Jesus diz que aqueles que estão debaixo da lei crucificaram, mataram Jesus Cristo de novo, né? Então eles não têm realmente ainda que falem de Cristo, né? Pregam um outro evangelho, rivalizem como se fossem cristãos, procurem ser melhor que os outros, mas eles vivem na carne. Então, para quem quer viver um evangelho cômodo, que não tem que crucificar o eu, não tem que renunciar à sua alma carnal, pecaminosa, o Adventismo é a seita perfeita. Eles vão te ensinar você a parecer que tem o Espírito Santo, eles vão te ensinar a treinar você a falar como crente, eles vão te ensinar você a treinar a parecer que você ora, eles vão te ensinar você a dissimular, a você enganar, eles vão te ensinar, inclusive, como você fazer de conta que está ganhando outras pessoas, e para eles, a partir do momento que você tem um estudo bíblico, para eles aquilo ali significa novo nascimento, regeneração. Aliás, o Espírito Santo para eles são tão blasfemos que eles acreditam que o ser humano natural, carnal, já nasce com o Espírito Santo, né? Eles não acreditam que o ser humano tem uma natureza caída, no sentido realmente depravada, degenerada, que nós nascemos mortos já, né? Temos um espírito que é o próprio espírito do pecado, já nascemos com esse espírito dentro de nós, que é o espírito do pecado, o espírito da morte, né? E que por isso que é dito que é necessário nascer de novo. Só que esse novo nascimento para eles é um estudo bíblico. Você recebeu o estudo bíblico, você simplesmente veio de outra denominação religiosa cristã, então você tem que aceitar não só o Pai, Filho e Espírito Santo no batismo, mas a Ellen White para se batizar, e daí sim que você pode chegar e, né, dizer que você nasceu de novo, entre aspas. Isso é um grande farsa, tremendo embuste, né? Um, um rodopio, um cavalo de pau terrível que eles fazem no mundo evangélico para enganar as pessoas. Não existe seita mais enganosa do que essas. E pior de tudo, para a pessoa se aprisionar lá dentro, eles ficam falando o tempo todo, se você sair daqui está perdido. Grande engano, há vida fora do adventismo, há vida, há salvação, há Cristo. Verdadeira vida realmente ocorre fora do adventismo, né? Embora eles estudem todos os livros das demais denominações para entender como pensam os demais crentes, por exemplo, como é que pensa um presbiteriano, eles leem todos os livros, né? Como pensam um batista, né? Mas a ponto de que simplesmente esse engodo, essa astúcia, tal como um sedutor, né? Um cafajeste que chega para poder, na inocência, ganhar a simpatia de uma menininha para levá-la para a cama, o adventismo não passa de ser longe, distante, menos sedutor. O mesmo conquistador barato utilizando técnicas racionalistas, mundanas, né, de argumentações, de persuasões, de uma empatia, uma simpatia que você cai na dentro e fala, nossa. Só que quando você começa a conviver lá dentro, tem gente que depois vai ver descobrindo tanta coisa podre, e aí começa a ver aquilo ali e acaba se tornando conivente ou cúmplice com o pecado, porque quando ele chega lá dentro e começa a ver tanta podridão, que eles começam inclusive a botar outras cerquinhas, outros gatilhos, né, para que as pessoas não possam enxergar e falar, não, mas a igreja é santa. Lá não é igreja. Amados, vou te falar uma coisa bem sinceramente. Eu estava no meu terceiro ano da faculdade de teologia. Eu acreditava nos dons do Espírito Santo e para mim eu não acreditava que muitas vezes falava para mim, mas por que não acontece milagres? Isso na faculdade. Por que não acontece sinais? Por que não acontece maravilha? Por que Marcos fala, diz que esses sinais seguirão aos que creem no Senhor, em meu nome farão milagres, sinais, pisando serpentes, escorpiões, etc e tal, falarão novas línguas, etc e tal. A sempre escapatória deles era dizer que o que acontece, que sempre isso foi para aquele tempo, não é para o tempo agora. É como se tivesse cessado, cessou.
Aí eu perguntava, mas se cessou, por que que então o espírito de profecia só veio para Ellen White? Não, mas Deus abriu uma exceção. Então havia, sabe, sempre uma escapadinha, ele sempre tem um contorno de chegar e se furtar de responsabilidades, eles têm um argumento, pequei, não pequei. Se você pega para um flagrante dizer que pecou, não pequei. Então eles têm sempre um argumento para poder justificar o pecado, o erro, sabe, chega a ser nojento se tentar conversar com o adventista, porque parece que eles são inerrantes, são perfeitos. Se você pega exatamente a origem, o foco dos escritos deles, você vai direto nesse foco, daqui a pouco eles vêm que sai com outra história, outra conversa. Então eles são lisos que nem sabonete, muito lisos, né? Muito lisos. Então, voltando à questão lá, estava no terceiro ano da faculdade, um dia, todo sábado, inclusive, eu tinha que dar estudos bíblicos, né? E o que acontece? Um dia voltando, era 6:30 da tarde, eu pegava, inclusive, passei num bar e me chamaram, ei, o senhor é pastor, tu vem aqui, nunca tinha na faculdade, gente, isso não se espelha nem a expelir demônios, eles têm medo disso, né? Tem um medo terrível. E aí o que aconteceu? Eu cheguei lá, falei, nossa, eu nunca sei. Cheguei, tive uma experiência de cerca de meia hora, 40 minutos, mas eu tinha uma vida de devoção com Deus, que eu queria ter experiência com Deus. O Espírito Santo não aceitava aquilo que eles falavam para mim, de que tinha acabado, tinha cessado. Eu tinha fome disso. Então eu procurava, pedia, suplicava, me humilhava, pedia, clamava. E foi por misericórdia de Deus, libertou aquele homem que estava naquele bar, endemoniado. Na segunda-feira eu fui para a faculdade, fui contar para o meu professor de evangelismo, né? Ele falou, ai, cruz credo, nossa, aqui no pastor desse jeito não serve aqui para nós não. Você tá bom para ser pastor da Pentecostal. Assim, zombou da minha cara, né? Aqui não. Na quarta-feira, o pastor de administração eclesiástica me chamou numa sala, e nessa sala ele chegou e falou assim, olha, fiquei sabendo o que aconteceu, tudo e tal, pediram para conversar com você. A reunião, tivemos uma comissão do SALT, da faculdade, e eu tenho que te falar uma coisa, você não vai ser pastor, você não vai ser chamado para o ministério. Eu falei, pastor, não faz isso, por favor, eu quero muito servir a Deus, eu quero muito servir a obra. Ele falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa, se você quiser, você tem que mudar seu jeito, porque pastor consagradinho não é aqui não. Eu falei, por que, pastor? Como assim? Por que não? Eu não tenho que deixar o Espírito Santo me guiar na vida? Ele falou, olha, o Espírito Santo é uma muito boa teoria para você utilizar, para você pregar, mas a realidade, você põe os pés no chão, é outra, diferente. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, a Igreja Adventista é uma empresa. E como empresa que é, ela precisa exatamente ter lucros. Como é que ela obtém lucro? De dízimos e doações e ofertas. Para você conseguir pessoas que deem dízimos e ofertas, você tem que saber pregar de uma maneira que eles gostem daquilo que você vai ouvir. Tá? Segundo, para você fazer isso, você tem que batizar muita gente, né? E batizando muita gente, você tem que construir bastante igrejas, entendeu? Em terceiro lugar é isso. Então, esse tripé que você tem que dízimos, você tem que cada dia mais fazer crescer dízimos. Você conseguir fazer batismos, bastante batismos e erguer igrejas é o nosso tripé da nossa existência. Sem isso, você não é nada aqui. Então você tem que ser aqui, ó, pense bem direito, você tem que ser um excelente administrador, que sabe falar bem, pregar bem, fazer com que a igreja ouça o que você, aquilo que agrada a eles, para que assim eles possam dar dízimos poupudos. Queridos, eu saí dali triste, triste, triste. Porque eu percebi que o Espírito Santo é uma coisa que eles usam como uma ferramenta anexa. É para uso, né, do egoísmo, do orgulho deles. Mas não é o Espírito que usa eles. Eles é quem usam o poder de Deus e o Espírito Santo de acordo com o bel prazer deles. Então essa é a realidade de uma seita que vocês podem ter. Tudo ali é muito bem coberto, muito bem dissimulado, muito bem feito de uma maneira assim, muito, como se fosse até maçonaria, né? Muito bem fechado, discreto, que as pessoas não percebam. Falou bem, querido, tem o rebatismo verdadeiramente. Inclusive, quando eles falaram que eu era muito consagradinho, que era que eles não queriam um pastor consagrado para a obra, mas sim que pregasse bem e aquilo que fosse gostoso aos ouvidos, né? Eu, como estava no terceiro ano, eu falei, vou tentar mudar, já que eles acham que eu sou uma pessoa muito santa. E eu havia cometido um pecado antes de ir para o período da faculdade, né, no período de adolescência, de ter praticado uma relação antes né, coisa de jovem na adolescência e tal. Havia me arrependido, era uma obra morta, é um arrependimento.
Mas eu cheguei e falei assim, no quarto ano eu peguei, fui procurar nem o diretor da faculdade, fui procurar logo o diretor da faculdade de doutorado. Eu falei, bom, vou lá, quem sabe ele me ajuda para poder chegar e falar, não, pode aprovar ele não é assim tão santinho não, ele também é pecador como nós, tudo e tal. Foi lá, rapaz, fui contar para eles, falei assim, olha, peraí, deixa eu te falar uma coisa, eu já também errei. Não sou, sou uma pessoa que eu oro muito a Deus porque eu reconheço que eu já errei no passado. Não sou merecedor de nada de Deus, da graça de Deus e tal. Mas busco muito a Deus por isso. Sou essa pessoa consagrada porque eu sei que eu errei e preciso do favor de Deus. Amigo, vou te contar uma coisa. Quando eu contei isso, é a mesma coisa. Não sei se você sabe aquela experiência do homem que foi curado e que chegou, que era cego e que chegou, inclusive, os fariseus foram interrogar ele. E aí ele chegou e contou para Jesus e os fariseus falaram assim, tu em pecados, tu que estás em pecado, né? Tu que é todo nascido em pecado, eu me vi exatamente naquela situação. Eu pensei que eu ia encontrar pessoas que têm amor, compaixão, graça, misericórdia, aquilo tudo que é treinado, ensaiado, né? Eu pensei que não era só um ensaio, mas poderia talvez achar um bojo lá no fundo, recôndito, um pouco daquilo que era ensaiado, né? De realmente de compaixão, de piedade, né? De bondade, de misericórdia, que eles pudessem chegar e falar, oh, mas isso é obra passada. Levanta a cabeça, segue diante de Cristo, faz tempo, continua o teu ministério. Era o que eu pelo menos esperava nisso, né? Porque quando Pedro pelo menos caiu, Jesus falou: levanta a tua cabeça, volta e apacenta minhas ovelhas. Não, queridos. Reuniram a comissão do Salt. Aquilo ali foi como um prato de hienas querendo me escarnecer. Nossa, falei assim, é o tipo da situação. Aí eles pegaram, inclusive, eu estou abrindo o coração para você aqui, pegaram, inclusive, um psicólogo, o nome dele é César Augusto. Esse, ele pegaram esse psicólogo para que pudesse eles realmente ter todo o direito a poder não me colocar no ministério. Esse psicólogo pegou, fez todo um laudo, né? Primeiro querendo saber mais pecados, mais podres meus, entendeu? E aí eu falei, naquele momento eu falei, mas que besteira eu caí. Foi quando começou a cair a ficha do adventismo, de como é que eles são duplo pensar, dupla moral, né? Dupla estratégia, né? Foi lá dentro mesmo da faculdade de teologia que eu descobri isso. Eu falei, minha nossa, eu pensei que se eu fosse contar com pastores aqui mesmo, eu pensei que eu encontraria graça, bondade, misericórdia. Não. Simplesmente, 3 meses depois, estava um laudo lá que eu era uma pessoa ineficiente para o ministério. Eu passei, inclusive, na época, isso foi no ano de 2000, inclusive, né? Eu passei por conta, nunca tinha tido a experiência, mas passei por 40 dias num período de jejum, né? Só água e uma pílula que eu tomava de vitaminas, apenas isso, nada mais, né? Para poder, os 40 dias, e busquei a Deus com tanta intensidade, porque eu sabia que Ele estava tramando aquilo. Passou os 40 dias, né? Aí eu fui lá, antes deles dar a diretriz deles de 3 meses, né? Fui lá, procurei na época o diretor do SALT, o Bulandi, e aí eu falei para ele, falei, olha, pastor, me desculpa, eu não tenho nenhum problema, isso aí já foi resolvido com Deus, tudo e tal, me desculpa ter falado, não, mas você tem que fazer um tratamento psicológico, ou você vai ter que se rebatizar. Eu falei, mas pastor, eu já tomo ceia, tudo e tal, a ceia é a renovação da minha vida com Deus. Não, você vai ter que se rebatizar, e só depois dessa avaliação do nosso psicólogo, é que a gente vai dizer se você vai ser apto para o ministério. Eles são muito perfeccionistas. O perfeccionismo é uma doutrina embutida no adventismo que só tem dentro dele. Se vocês procurarem, é escabroso isso, né? Você não pode errar, não pode pecar, mas desde que ninguém saiba. Se você contar seu pecado, meu amigo, você se crucificou. Então você tem, por isso que a falsidade é muito grande, né? A hipocrisia é muito grande, né? Você tem que parecer ser santo, né? Sem ser. Né? Não é aquela coisa de você viver uma vida reta, de integridade mesmo com Deus. E ali eu falei a besteira que eu tive, tolice de feio, eu falei assim, bom, eu vivi uma vida de santidade com o Senhor em oração, fui procurar tentar expor meu lado, que eu falei, bom, não sou tão assim, inatingível, né? Tentei mostrar que era humano. E aí foi a minha crucificação, né? Ali foi a minha crucificação, os caras me, sabe? Eu estava, inclusive, antes das férias do quarto ano, que seria o quarto ano da faculdade, né? Não me deixaram ir para o ministério porque eles encontraram o erro e você, entre aspas, não pode ir para o ministério se você tiver algum erro na sua vida. Você tem que ser praticamente perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Por isso é o perfeccionismo deles, né? Inerrante e infalível.
Agora, quando você está lá no ministério, você tem que manter sempre as aparências de que você continua sendo inerrante e infalível para a igreja. Você tem que estar sempre sendo. Você não pode ser o cara que diz que erra. Não, você tem que estar sempre sendo perfeito e santo dessa maneira que nunca erra. É essa maneira que eles entendem. O pecar é errar o alvo para eles. Então, se você erra, você pecou, então você, né, não pode permanecer. Então, você tem que. Eles estimulam a hipocrisia. Foi assim que eles simplesmente me tiraram inclusive na formatura, era enviado para todas as uniões, missões, associações, né? Quem eram aqueles formados que poderiam ser chamados para o ministério, né? Tudo e tal. E eles me cortaram disso. Apesar disso tudo, eu acreditava, como na minha ingênua inocência, de que o Adventismo era obra de Deus. Orei 3 anos assim, com afinco, com dedicação, com jejum, com clamor, com choros. Nunca foi lembrado, muito pelo contrário, né? Sempre fui cortado. O diretor, o presidente da Associação Paulistana, sempre que eu ligava para marcar uma reunião, de uma entrevista, para poder eles conseguir. Porque, na verdade, vamos ser sinceros, o Adventismo é uma empresa. Então, conseguir um emprego para a empresa, ele sempre tinha uma esquiva. Uma esquiva. Ah, tá numa reunião aqui, tá lá. Tá, foi assim durante 3 anos. Aí foi daí que um dia eu cheguei, propus um desafio com Deus. Falei, Deus, ou o Senhor é poderoso e pode mais do que esses homens, ou esses homens dentro dessa seita, né, naquela época chamava de igreja, são mais poderosos que o Senhor e o Senhor está fraquinho. Então o Senhor não consegue com eles. Fiz um desafio, ou o Senhor me chama nesse ano, ou o Senhor me chama mais. E se o Senhor não me chama mais, quer saber de uma coisa? Não quero mais saber do Senhor, não quero saber se tu existe ou não, não quero saber, eu vou virar ateu. Eu vou ler tudo que tem a ver de filosofia, racionalismo, pragmatismo e vou viver assim. Resumindo, queridos, foi assim que aconteceu comigo, né? Em 2004 eu virei ateu, foi até 2010, quando Deus me resgatou através de uma situação, até digo assim, irônico, né? O tempo do ateísmo foi o tempo que eu fui mais próspero, não sei nem explicar por que isso, né? Mas foi o tempo que eu mais me concentrei só em mim mesmo, para a filosofia, né? Enfim, não quero ressaltar como isso com orgulho não, até porque nesse período eu também fui muito perseguidor, persegui muito crente naquela época também, porque eu tinha raiva da situação, né? Do engano, da mentira, da trapaça, de usar de discursos, né? De cooptar a boa fé das pessoas pelo qual eu havia vivido dentro do Adventismo, né? O Senhor me perdoou, eu me batizei, graças a Deus, na Igreja Videira, através de uma outra experiência realmente dos sobrenaturais de Deus, porque se fosse só por argumentos lógicos, a Bíblia devia se tornar para mim como ateu, como forma de destruir, inclusive, argumentos, principalmente de religiosos dos adventistas, né? Então, isso é meu testemunho que eu dou. E eu conheço muito a fundo. E como tu fala aí a respeito do, 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 do engodo, né? A respeito do juiz investigativo, é um engodo. É uma forma de aprisionar pessoas lá dentro, né? Colocar dentro de uma fortaleza para que as pessoas não percebam. E mais, eles criam idolatrias, né? Então eles idolatram a própria seita, né? Idolatram o sábado. Eles fazem com que as pessoas, com tantas, entre aspas, obras que eles fazem de escolas, que eles constroem com tantos hospitais, etc. e tal, é a forma deles fazerem, mesmo paralelo, quando os judeus tinham, olha o templo, tudo e tal, e Jesus falava para eles, não vai ficar pedra sobre pedra que vai ser destruído. Então, para eles, eu vejo, cansei de ver meu pai, inclusive, fala assim, olha só, nenhuma outra dessas igrejas, nenhuma outra tem o que nós temos. Então, eles são muito orgulhosos, soberbos, sabe? Arrogantes, cheios de si, sabe? Presunçosos. Isso é muito constante. E detalhe, como você falou, existe segundo casamento? Quase todos, quase todos. O próprio Rodrigo Silva, recentemente, foi para um segundo casamento sem ter adultério. Aquele evangelista, inclusive, lá também. Enfim, eles sabe, prevaricam demais, inclusive, nessa área. A maioria das igrejas evangélicas, quando fala-se pastor, fala pastor e pastora, por quê? Porque é o casal ministerial. E quando o pastor vai, ele leva a sua esposa. No Adventismo, não, se você vai fazer uma campanha evangelística, sua esposa fica lá. Ela não é metade sua, ela não é complemento seu, não. Entendeu? Ela é uma despesa que a igreja não quer pagar para você. Então, eles simplesmente te isolam da tua família, eles favorecem o adultério, eles facilitam. O Ivan Saraiva, que foi colega de turma, fomos da mesma sala, né, que era uma pessoa, inclusive, muito tímida na época, né, um excelente aluno, sim, sempre foi um excelente aluno, muito estudioso, né, com certeza isso, quanto a isso tem que falar, mas o que acontece?
praticamente a primeira namorada dele que ele teve foi lá no colégio, ou seja, no internato, casou com ela, enfim, nunca teve nenhuma outra experiência, não estou dizendo que deva ter, pelo contrário, graças a Deus a pessoa deve se preservar realmente para o casamento, mas eu digo assim que nesse sentido ficou sempre aquela curiosidade. E aí a secretária lá está escrito, onde ele ia juntamente com a vossa profecia fazer visitar outras cidades para cantar com o coral Arautos do Rei, tudo no mesmo viagem, tudo junto, se hospedava em hotéis, e aí que acontecia muitas vezes escondidas, né? Todos ali sabiam, o pessoal do Arautos do Rei, tudo, mas sempre abafada aquela casa, abafada, 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 porque o cara trazia o quê? O cara trazia pela persuasão muita gente de outras igrejas, o cara pela persuasão conseguia fazer índice de audiente para Novo Tempo, então infelizmente em troca do mamon, né? Em troca desse é, princípio maquiavélico, não importa os meios, importa que se mantenha os objetivos, eles mantiveram o Saraiva até que se tornou uma bomba, né? Depois de mais de 3 anos e meio, parece 4 anos e meio, vivendo aquela vida adultéria, vida dupla, né? Foi que simplesmente ela, inclusive, não estava mais suportando aquilo e falou assim: olha, separa a sua mulher, eu vou me separar do meu marido e a gente vai casar. E aí ele chegou, simplesmente não aceitou, aí ela jogou no ventilador. Todo mundo sabe disso, né? Essa questão aí. E assim, queridos, eu conheço muitos amigos meus da faculdade que estão lá, outros deixaram, outros simplesmente quando viram a corrupção que existe dentro do Adventismo, onde os presidentes de associação mantêm casas que vendem, entre aspas, alugam para a própria empresa adventista, existem muita corrupção, né? Eu achava hipocrisia quando eles falavam assim, vamos orar para eleger o presidente da associação, por exemplo, Paulista Central, Paulista Sul, Paulista Oeste, Paulistana, etc. e tal, mas ali era que nem partido político. Tinha lá um pastor que falava, vota em mim, vota em mim, vota em mim, que se eu chegar lá, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo, eu vou te dar lá para sua igreja isso, tal, tal, tal. Enfim, verdadeira campanha política. Então, para poder orar, é uma verdadeira hipocrisia, falsidade. Não sabe? Vamos orar para Deus revelar quem vai ser o presidente da Associação Paulistana. E quando você ia ver, já estava tudo um conluio. Lá já tinha 10, 15, 20 pastores, 40 pastores fechados com um nome lá, por exemplo, como hoje atualmente na Paulistana tem, né? Tem muito esquema de corrupção e os caras simplesmente fecham as brechas, os membros da igreja ficam sabendo da sujeira, mas eles colocam sempre na cabeça a igreja é santa, não se deve falar. Eles se tornaram uma linha similar ao catolicismo na Idade Medieval, onde não havia salvação, o catolicismo preconizava fora da igreja, porque no catolicismo a Arca de Noé era o catolicismo, né? Tanto que o que era lá do Arena preconizou muitas vezes que o adventismo também fora do adventismo não havia salvação, que é a igreja remanescente, né? Então o que acontece? Por ser uma igreja que vive na carne, vive de argumentos, de sofismas e astúcias humanas, eles simplesmente estão vivendo na carne o tempo todo, né? São uma falsidade terrível, tremenda, 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 infelizmente, né? Mas enganam muita gente. Depois, quando muitas pessoas acordam, elas têm medo de sair de lá por causa desse engodo que eles fazem, dizendo que a igreja adventista é a igreja remanescente, é a única igreja verdadeira, a igreja que salva, né? Então, muita gente enganada tem medo de sair, porque se sair de lá, eles acham que é a ponta das igrejas e não tem mais para onde ir. Acham que não vão ser mais recebidos. Aprenderam toda a doutrinação errada, então não tem mais outra igreja para onde ir. É lá, se sai, bom, lá é imperfeito. Eles pegam e falam assim, se vocês vão para outra também é imperfeito. Então, muitos que estão lá estão enganados, são cúmplices, coniventes com os erros, com os pecados. A maioria dos membros sai, mas fala assim, mas vai fazer o quê? Essa é a igreja verdadeira, essa é a igreja de Deus. Ah, se acontece isso, meus queridos, só lembrar, Efésios 5, 11 e 12 diz, não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes condenai abertamente. Eles têm medo de condenar, e se alguém se levanta para condenar, nossa, eles vão pesquisar a sua vida, né? Parece político, né? Muito. Vão pesquisar a sua vida para ver onde você tem erro, aí eles começam a falar assim, olha, fulano tá levantando a igreja os erros, os pecados da igreja, mas ele tem tais erros. São fariseus. É a seita dos fariseus, viu? Exatamente, é Hebreus 6, né? A gente não. Hebreus 6 diz: não lançamos de novo fundamentos de batismos, né? É, seja de batismo, seja os princípios,
rudimentares, né, da doutrina de Cristo. Inclusive, isso é coisa de criança. Aliás, existe uma doutrina encoberta dentro do Adventismo que eles procuram nunca atingir maturidade espiritual, né, porque eles colocam distorcer, tira fora de contexto a palavra de Jesus Cristo, né, que se não for como criança. Então, existe uma doutrina encoberta no Adventismo que é se tornar criança o tempo todo, infantil. Então, eles nunca atingem a plenitude da maturidade em Cristo. E por causa disso eles vivem fazendo rebatismo, mas em Hebreus 6 fala disso, né, que não nos deixamos levar pelos ensinos básicos, de novo, a respeito de Cristo, mas avancemos para a maturidade. Eles nunca conseguem atingir maturidade, por isso eles são sempre sofismáticos, né, enganosos, astutos, né? E aí diz assim, lançar novamente o fundamento do arrependimento, dos atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismos, né? Então, quer dizer, eles ficam com isso, eles simplesmente fazem o que está lá em Hebreus 6:1, né? Porque eles estão exatamente colocando Cristo de novo, né? Lá principalmente Hebreus 6:4 diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Ou seja, quando eles fazem esse rebatismo de novo, estão expondo exatamente Jesus Cristo à desonra pública, né? E estão exatamente indo contrário, até mesmo o que está lá em Hebreus 10, que diz lá que eles estão espezinhando o sangue de Cristo Jesus, né? Estão colocando novamente ao vitupério, né? Então é realmente o que eles fazem. Rebatismo não salva ninguém. Quem salva é Cristo, mas a blasfêmia deles em fazer esse absurdo, né? Está lá em Hebreus 10, 29, diz assim: quão mais severo castigo, junto vocês, merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça? Então, Hebreus 10, 29. É o que os adventistas fazem, eles pezinham da graça, eles caíram da graça, né? A Bíblia diz: quem quer se justificar na lei, né, tornou a crucificar Cristo. E é o que eles são. É por isso que eles são muito trapaceiros, né? Eles não cumprem o sábado plenamente, né? O sábado foi dado para os judeus como uma lembrança, um memorial eterno de que eles foram escravos, né? Então era por causa disso. E inclusive a escravidão na época é muito diferente dos tempos que nós vivemos. Aí nós teríamos que entrar em outro estudo a respeito de escravidão. Mas eles simplesmente, nesse sentido, são muito trapaceiros, não cumprem realmente com a Bíblia. Aliás, você quer ver mestres em tirar texto fora de contexto e dar um ressignificado, uma reinterpretação, ou mas pode se entender assim, ou pode ser entendido assim, ou pode ser que signifique isso. Enfim, esses tipos de palavras são típicos dos adventistas, são trapaceiros demais, sabe? Quer ver uma religião trapaceira? Tipo assim, você quer ser trapaceiro, você quer aprender a ser enganador, ser enganado e continuar sendo enganoso, manter o seu coração enganoso sem nunca ser regenerado, então vá para o adventismo. Se você quiser ser natural, carnal, pecador. O lugar onde o pecador, você engana o pecador, bota uma capinha de comportamento religioso, religiosidade, e simplesmente com astúcia faz eles ali achar que estão sendo salvos e dizendo que a igreja remanescente, com todas as linhas de sabotagem mental na cabeça deles, para que eles não saiam, você põe cerquinhas, gatilhos, é o adventismo o lugar ideal, né? Ken Wright, um ex-pastor adventista que depois se tornou batista, que tem um livro dele escrito, inclusive a esse respeito, que conviveu inclusive com Ellen White, Tiago White, tudo e tal, ele desmascara todas as astúcias, né? Tiago White, inclusive, instruía a esposa dele, Ellen White, né? Como eles eram fundadores da igreja, inclusive, mas que haviam trazido muitos outros pastores de outra igreja para se amealhar e fundar o Adventismo, né? Oficializaram, né? Depois de tanto marcar data e aí viram, enfim, que ia ser uma fonte de lucro, né? Que ele simplesmente falava, ó, fala que Deus te falou, fala que foi Deus que te revelou, fala que você teve uma visão, fala que o anjo de Deus te mostrou isso. Então eles pegavam
pregações, comentários bíblicos, né, pregações de outros ministros do Evangelho, livros, né, que inclusive Ellen White escreveu, que na verdade são releituras de outros livros, de outros pastores na época, e ela dizia que Deus havia revelado. Eles são muito plagiadores, são trapaceiros demais. Ellen White foi esse tipo de profeta, profetisa que simplesmente foi levantada para enganar muitos e muitos outros ali. E de fato eles não cumprem o sábado, né? Eles só simplesmente tapiam, né? É uma forma deles chegarem, inclusive o problema do sábado, do engano das 2.300 tardes de manhã que foi feito, eu estava comentando com vocês lá, né? Que é uma contagem numerológica, né? Da Cabala, quando o William Miller, que era maçom, fundou, entre aspas, conseguiu tirar gente de muitas outras igrejas e depois eles desapontamento dizendo que Jesus Cristo ia voltar, né? Então muita gente foi atrás disso, muita gente vendeu suas casas, muita gente subiu para os montes esperando que ia ter o arrebatamento lá nos montes para encontrar Jesus nos ares. Isso não aconteceu, foi um grande desapontamento. Muitos se mataram porque havia vendido tudo, não tinha mais nada, né? Perderam tudo, né? Em troca dessa falácia, dessa seita. Então, o que aconteceu? Eles simplesmente, após essa questão das 2.300 tardes e manhã, eles usaram desse engodo, dessa astúcia, né, para poder manter pessoas aprisionadas ali e ficaram marcando datas, 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 datas. Só que acontece, e isso vocês vão descobrir, se alguém tiver, não, o Papa, inclusive da maçonaria, Robert Pike, ele conseguiu, mantendo os mesmos formas de cálculo que William Miller teve, mas ele conseguiu com isso descobrir a respeito de quando iria acontecer a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, inclusive, digamos assim, o renascimento do Estado de Israel. Só que William Miller chegou nesse momento que ele achou que o renascimento de Israel era o próprio Estados Unidos e que a igreja adventista era o remanescente de Israel. Tanto que, se você for verificar, nenhuma adventista não tem, fala assim, tua Ellen White era profeta verdadeira, e por que ela nunca profetizou que Israel ia renascer? Eles se calam. Muito pelo contrário, nos escritos dela, ela sempre vai dizer que a igreja adventista é remanescente de Israel, é o povo de Israel que nasceu dentro da igreja. Então é sabe, uma arrogância que eles têm de si próprio por isso. As 2.300 tardes de manhã, dentro de um cálculo, dentro da maçonaria, iria apontar para questões que iriam trazer o renascimento de Israel. E é meio sujo falar para vocês, mas se vocês forem ler os livros de Robert Pike, que é chamado Papa da Maçonaria, né, que tem a ver com todos esses satanistas que são os maçons, entendeu? Mas foi uma forma, estratégia, um engodo que foi utilizado para poder enganar muitas pessoas que estavam vendo avivamento na época, assim como na Inglaterra, Spurgeon se tornou um grande avivamentalista, né, um grande pregador do evangelho. Na América, havia Dwight Moody, né, era o grande avivamentalista, e para tirar pessoas desse coisa, qual foi a forma, o engano, a estratégia? Jesus vai voltar. Né? Então eles colocaram isso daí. Então o Adventismo começou por uma maneira, argumentação, persuasão. Paulo falava assim: o nosso evangelho não vem até vocês em persuasão. Então, se vem persuasão humana, filosofia, raciocínio humano, tem falência, não tem presença do Espírito Santo aí. Não tem poder, porque o evangelho é poder de Deus, poder para transformar a vida de dentro para fora. Mas se você precisa usar de persuasão, 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 existe o quê? Humanocentrismo, existe egocentrismo, existe o quê? Uma forma que você tem que apelar demais para a pessoa para ela acreditar que ela vai se salvar por ela mesma. Lê do engano, ela nunca se entrega para Cristo, ela nunca renasce do Espírito Santo e muitos, pior de tudo, muitos que já renasceram nisso, que por exemplo era da Assembleia ou eram de outras denominações, acabaram caindo na astúcia deles e acabaram sendo pescados lá dentro. É um terrível engano do Adventismo. Porque eles, na verdade, com isso falam que só o sábado que salva, porque eles cumprem a lei, porque, na verdade, eles são a reedição do farisaísmo. Eles são a seita dos fariseus, né? Que são aqueles que usam os dois cantos da boca para falar. Você falou bem a verdade, né? E a maioria, hoje eu renasci na igreja, né? Eu nasci verdadeiramente para Cristo na igreja Videira, que é uma igreja assim, que é no dom do Espírito Santo, sinais, maravilhas, milagres, assim, que incontestável, foi assim um tempo precioso.
O ano passado eu pedi para a baixa, saí de cabeça erguida com as recomendações da transferência e fui para a que era a Igreja Batista Palavra Viva, que se tornou a IA Church. Hoje eu sou membro da IA Church, né? Mas eu te falo, a maioria das igrejas elas são muito, entre aspas, bondosa com os adventistas, né? Elas não estão preparadas para combater. Então eles entram assim todos dentro da igreja, principalmente usando o Rodrigo Silva, né? Eles usam uma coisa atrativa que é a arqueologia, né? Às vezes eles primeiro tentaram antes disso com o criacionismo. Vamos fazer coisa para os universitários a respeito de criacionismo. Eles viram que isso não atraiu. Então eles vão tentando. Uma hora eles vão, deu certo, isso aqui começou a chamar atenção, a arqueologia. Então eles primeiro, ninguém sabe. Eu conheço o Rodrigo, na verdade, ele já estava no tempo da faculdade, ele já tinha cometido adultério com a esposa dele, foi perdoado lá dentro, lá, naquela época, né? Isso daí já há muito tempo atrás, foi dado chance de permanecer no ministério. Depois, novamente, aconteceu isso em 2000 se não me engano foi 2013, 2014, só que nessa vez foi descoberto, então mandaram ele para estudar lá nos Estados Unidos, em Andrews, para ele se aprimorar, estudar, enfim, arqueologia, tem todo um enredo disso, isso não é segredo nenhum. E aí, quando ele voltou, falou assim: nós vamos utilizar você agora para entrar como cunha dentro das igrejas evangélicas, fazer um programa disso, tal, como se fosse um Indiana Jones, né? Utilizando inclusive a política do politicamente correto, né? Para mostrar para a sociedade que nós aparentemente não estamos contra a sociedade, nós fazemos parte do mundo, da sociedade, do politicamente correto. Enfim, inclusive o Adventismo surgiu na mesma época que ao mesmo tempo em que os maçons cooptavam Karl Marx para poder fundar toda uma doutrina, né, que nós já sabemos onde vai dar, né? Uma doutrina satânica, uma doutrina que ele pudesse vingar Deus, né? Tem um livro dele, inclusive, que eu já li aqui, eu acho que é assim a coisa mais horrenda, né? Que ele disse que ia vingar-se de Deus, e foi um instrumento terrível, Karl Marx, né? Para perseguir e destruir igrejas, matar vidas. Foi na mesma época, ou seja, braços paralelos, né? De uma forma que pudesse se filtrar no mundo evangélico é o adventista, no mundo para destruir os cristãos é o marxismo. Então, infelizmente, a maioria das igrejas, por terem essa complacência, essa bondade, essa piedade, é aí que a maioria dos adventistas sequestra. Fala assim, eles não vão ter coragem de chegar e combater a gente, eles não vão ter coragem de chegar e botar a gente para fora. Eles vão ser piedosos, eles vão nos perdoar, eles vão nos aceitar, eles são bonzinhos, eles são complacentes, são magnânimos. É nessa estratégia que ele, sabendo disso, que ele sequestra a sua piedade, a sua compaixão, sequestra a sua simpatia e que eles simplesmente entram como lobos e vão devorando tudo. Então, o Rodrigo Silva é só uma cunha de penetração, de infiltração dentro do meio evangélico para tornar o adventismo palatável, mais aceito. E como você falou, realmente a maioria das igrejas hoje em dia acredita que a apologética não é mais necessária, porque para eles aparentemente o adventismo não é mais o mesmo. Até aquele cara do Veja Sol lá, ele acredita que o adventismo mudou. Na verdade, falei, coitado, né? Ele acha que o adventismo hoje é o mesmo. Não, pelo contrário, o adventismo é só um camaleão. Ele só se transmutou para poder iludir, enganar, né? E enredar, principalmente com outra narrativa, mas sem deixar de ser quem são. Quer conhecer o adventismo de verdade? É realmente os livros deles. Ali está a fonte do que eles falam. Não importa o que eles venham na mídia falar para dissimular do cinismo deles, eles são realmente outra coisa. Eles são aquilo que está nos escritos dele, cristianismo, doutrina do santuário, enfim, tudo que você tiver lá é realmente a verdade dele. Com certeza. Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai do engano? Quem que vive para enganar? Com certeza, meu irmão, porque quem vive para enganar? Quem que é o pai da mentira? Quem que é o pai do engano? Quem que é o pai das trapaças? Quem que é o dissimulado? Quem que vive para enganar? Quem que é o impostor, o embusteiro? Satanás. E se eles usam essas técnicas da astúcia, a Bíblia mesmo fala assim: não useis da liberdade para praticar astúcias, porque Cristo não nos chamou para isso. Só que eles são muito astutos. E astúcia é exatamente o caráter da serpente. Né? Eles são muito astutos. Então, se eles praticam isso, pode reprovar, meu amigo, eles são satânicos.
né? Satanás, a Bíblia fala que Satanás, ele não se aparece de chifre lá, um bode e tal, isso é só uma coisa jocosa para poder deixar as pessoas, sabe, desarmadas, porque na verdade quando ele vai aparecer, ele aparece exatamente como um anjo de luz. Né? Chegando lá e trazendo, parece que revelação nova, luz nova. Ele aparece, inclusive, como por isso que a Bíblia fala como um impostor, né? O Didaquê mesmo fala, inclusive, lá, que o próprio Satanás, quando vai se manifestar no tempo de Messias para os judeus, dizendo que é o Messias que veio, e depois vai chegar dizendo, não, mas eu sou também o Cristo, voltei agora a segunda volta de Cristo, será próprio tempo de engano, de engodo, para poder enganar os cristãos que não estiverem atentos, para dizer que Jesus Cristo veio a segunda vinda. Né? Só que Mateus 24 deixou bem claro nisso. Falou, olha, quando você vê lá em Jerusalém, ou fazendo milagres, ou sinais, ou maravilhas, ou dizendo que ele é o Filho de Deus, ou dizendo que ele é Deus e que ele voltou, epa, peraí, não é assim não. Porque primeiro tem que vir a apostasia. Segundo, após a apostasia, uma situação de caos no mundo, para ele poder dizer que você é o Salvador do mundo. Né? Então, as coisas não estão muito longe, não, mas os adventistas são a seita mais satânica, mais ilusionista, mais mentirosa, mais enganadora que tem, meu amigo, com certeza. Eu agradeço a Deus por ter me tirado dentro daquela seita, porque olha, senão eu estaria ganhando hoje. Um pastor lá, sênior, ganha cerca de R$ 8.000, não paga aluguel, não paga o carro, tudo isso daí por conta da igreja, sabe? Vive uma vida, entre aspas, de marajá, marajá, entendeu? E simplesmente, meu camarada, inclusive eles nas reuniões falam assim, ó, não tem melhor multinacional no mundo do que a deles. Eu me recordo, por exemplo, em 2013, tinha um amigo meu que chamava ele de Machado, pastor Machado. Estudamos, fizemos faculdade junto. Naquela época, o pastor Sênio ganhava, naquela época, R$ 4.000 e 600, né? Fora as ajudas que tinha, ó, ajuda para você comprar um carro, olha, o aluguel, a igreja paga, que você vive a cada 4 anos, eles colocam uma poupança para você, porque quando você se aposentar, você comprar a sua casa. Meu camarada, por isso tem muita gente lá que simplesmente por ser cúmplice, é pastor, mas simplesmente sabe das coisas erradas, fica ali, ó, zíper na boca, caladinho, porque simplesmente o dinheiro é bom. É uma corrupção danada ali dentro que você não tem noção. Então eles sabem das coisas que estão erradas, mas são coniventes, são cúmplices. E aí eles têm todo um argumento para poder chegar e tentar defender a seita deles, porque ali é o pão deles, é a empresa deles. Entendeu? Se a empresa dessa começa a cair, declinar, o que vai acontecer? Se remove a máscara de uma vez, e como você falou, se houvessem mais apologetas que expusessem, né, esses lobos em pele de ovelha, só que o caráter de um apologeta, no meu entendimento, tem que ser tal como João Batista. Tem que chegar e jogar na cara, raça de víboras. Só que se você falar isso, eles vão simplesmente dizer: olha aí, olha aí, olha aí, não são crentes, não são cristãos. Só que é a única forma, porque se você for mansinho com eles te sequestram. Eles sabem exatamente como o cristão tem que ser. Ele chega e fala: não, mas eles vão ter que me tolerar, vão ter que me aceitar, vão ter que me perdoar, vão ter que me suportar. Eles sabem disso daí, eles são enganadores, treinados e se aplicaram, se aprofundaram nisso. São astutos demais. Os adventistas não têm igual, meu camarada. Não tem igual mesmo. Por isso que acontece, precisamos muito mais de apologetas e pastores que não estejam dormindo, para que não percebam que estão sendo pescados por eles gradativamente, sabe, sendo assim conquistado, e daqui a pouco, nossa, que lindo, né? Que lindo, que lindo. Não, meu amigo, eles são muito enganadores mesmo. E quem trabalha usando engano não é de Deus, porque o Espírito Santo, a própria palavra de Jesus diz lá, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E o Espírito da verdade o mundo não pode receber, mas o Espírito da verdade está com aqueles que são salvos. Né? O Espírito da verdade é penhor e garantia de salvação. E selo de Deus não é sábado, selo de Deus é o Espírito Santo. Então eles não têm o Espírito Santo, eles querem substituir tudo que é o Espírito Santo colocando sábado. Ah, o selo de Deus para eles é o sábado. Ah, o que santifica é o sábado, não é o Espírito Santo. Quer dizer, eles estão ainda no tempo que procuram com esse engodo, porque é a maneira fácil de agradar o coração enganoso humano fazendo isso. Trapaceiros demais. Então, se nós tivéssemos mais apologetas, né, vibrantes, acabaria com esse engodo desse, né? Não deveria nem sequer recebê-los em nenhuma igreja evangélica, mas a maioria simplesmente está dormindo em berço esplêndido. Todo adventista é um idólatra. É idolatria. Idolatria do próprio ego, idolatria da própria seita, ou seja, o nome da organização, e idolatria do sábado. Se você começar a mexer nesses pontos, aí você vai ver quem realmente são os carnais
da seita adventista. Aí você vai ver o cara chegar a te espraguejar, eles vão fazer campanha de oração, vão reunir 200, 300 caras para te amaldiçoar, eles vão te chamar de perseguidor, né, da igreja de Deus, eles vão chegar a fazer reunião porque querem te matar. Meu irmão, vou te falar, esse ano, por exemplo, já aconteceu isso várias vezes comigo, inclusive foi em fevereiro, minha mãe chegou e falou assim, teu pai reuniu cerca de 200, 300 membros da igreja para orar pela tua morte. Bem assim. Entendeu? Porque para ele a única igreja que salva é a adventista. Então, se é a única que salva que é a adventista, meu amigo, vamos orar, porque inclusive mandaram depois vários outros áudios, né? Infelizmente, eu tinha guardado isso daqui, até que infelizmente ontem, né, ocorreu um reset no meu celular, porque ele tem 120 GB de armazenamento. Tem muito celular, quando chega aos 120, ele trava, não acontece mais nada, ou às vezes ele nem liga mais. O meu celular, ele tem um dispositivo, quando chega na capacidade máxima, ele reseta tudo, ele limpa tudo e volta a funcionar com o celular novo, né? Então isso pelo menos é bom, mas por outro lado eu perdi tudo, né? Mas o que acontecia? Eu tinha inclusive orações que me mandavam dizendo que eu era inimigo, que eles tinham que orar pelos inimigos de Deus. É absurdo, é absurdo. Então, se você começa a confrontar esses três pontos, a heresia da idolatria que eles têm pela própria religião, o nome da denominação, ou seja, a organização religiosa, a empresa, né? Que é uma mistura de empresa com igreja, né? Igreja, empresa adventista. Se você começar a mostrar os pontos fracos, a falar do sábado, a esse respeito, esses três pontos que eu te falei para você, da idolatria deles, eles idolatram o sábado, e idolatra Ellen White, meu amigo, pronto, nós, você, eles vão te botar na roda lá de 200, 300 membros, vão te dizer que você é inimigo, vão começar a te xingar, vão começar, aí você vê realmente quem que é uma seita, como vivem na carnalidade. Aí você descobre, fala, descobrimos. Ou então é muito de ironia, tal como crianças, meninos, né? Usam demais de deboche, ironia, aí você descobre quem são eles de fato mesmo. É o caso do Ezequiel, né? O Ezequiel, inclusive, na época, quando eu fiz faculdade de teologia, não se admitia neófitos para fazer faculdade de teologia, né? Tinha que ser uma das coisas que havia, né? Tinha que ser, já assim, de geração de adventistas, parecia como se fosse uma coisa tipo quase que sociedade secreta para você fazer. Você passava por uma entrevista, prioridade sempre, né? Para filhos de pastores, né? Então existe muito disso lá dentro do Adventismo, né? Ou seja, é tipo uma dinastia, prioridade sempre para eles, e você só era admitido depois de passar por essa entrevista, né? Pelo que vi, houve uma mudança por volta aí dos anos 2010, 2000 e pouco, né? Que os neófitos puderam realmente fazer faculdade de teologia. O Ezequiel não tinha linhagem, só que o Ezequiel tem muito disso a respeito desse deboche, ser um cara, né, de raciocínio carnal, né, humano. Sim, irmão, e na verdade nós somos gentios, né? Paulo, quando. E a respeito do sábado, nós somos gentios, né? E foi dado apenas 4 ordenanças aos gentios, que Paulo deixou bem claro isso registrado lá em Atos, né? Se eu não me engano é Atos 15 ou Atos 18, me foge a memória agora. 4 ordenanças apenas aos gentios, que se abstivesse da vida de promiscuidade sexual, olha só onde eles caem exatamente, né? Da idolatria de comidas oferecidas aos ídolos, né? Enfim, apenas 4 mandamentos, entre aspas, foram dados aos gentios. Por quê? Porque aos gentios foi dado, inclusive Pedro ficou estarrecido, falou, nossa, os gentios também receberam o Espírito Santo? Sim. Por quê? Então, se nós, no lugar da lei, foi dado o quê? O Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo, inclusive, o viver na graça traz muito mais encargos e responsabilidades do que viver na lei. Viver na lei até os maçons têm lá. É absurdo, mas tem lá os 10 mandamentos lá em loja maçônica. Ué, e não precisa ter compromisso né, a respeito disso, não. Agora, para você viver sob a graça, sob o Espírito Santo, a graça, inclusive, ela vai muito mais ampla, porque nas 10 mandamentos não diz que é pecado você se orgulhar. Nos 10 mandamentos não diz que é pecado você ser egoísta. No tempo da graça, até as suas intenções são expostas, porque quem expõe agora é o Espírito.
Então é um absurdo o que eles fazem, eles pisam o Espírito Santo e por isso que eles vivem muitas vezes fazendo orações de 10 dias. Ah, vamos buscar o poder. Opa, peraí, está faltando poder é porque não estão debaixo da graça. De fato, é verdade. Estão debaixo da lei, então não há poder, porque a graça é poder para viver uma vida em santidade, uma vida que te põe barreiras para você não ter libertinagem, né? Licença para pecar. Muito pelo contrário, a graça é poder para não pecar. Só que como eles não entendem isso, eles acham que a graça, eles banalizaram, e a graça é licença para eles pecarem. É absurdo o que eles acham. É absurdo. A forma como eles interpretam a graça, inclusive, é absurdo. Eles usam, inclusive, Martinho Lutero, mas Martinho Lutero jamais foi conivente com as doutrinas que eles têm. Quem já leu, por exemplo, Servo-Arbítrio, né, ou Nascido Escravo de Martinho Lutero, já imediatamente ali já condena toda a doutrina adventista, porque não tem base quando eles falarem que eles são advindos da doutrina, inclusive usa lá no Grande Conflito, que vem de Martinho Lutero. É mentirosos eles são. Eles tentam procurar algum link, algum gancho para dizer que eles têm alguma origem, né, com a Reforma Protestante, e não tem. Né? Não tem, eles têm origem exatamente com a maçonaria, nasceram lá de dentro, então eles são muito trapaceiros, enganadores, tal qual eles não existe. Exatamente, o que começa errado permanece errado, e tem várias coisas, várias doutrinas, eles não criam na Trindade, né? Para ser mais exato, eu, por exemplo, quando era criança, até bem pouco tempo atrás, até mesmo meu pai, ele vivia muito. E aí a estratégia de ganhar pessoas de outras igrejas, ou seja, do que as outras igrejas considerem Babilônia, para eles poderem cumprir a ordem de Ellen White, eles tiveram que baixar a guarda e tentar dessa maneira se aproximar, porque senão eles estariam sendo rejeitados até hoje. Então eles começaram a acreditar. Só que a forma deles acreditar em trindade deles é bem errada. Né? Até mesmo o Cristo, Jesus Cristo para eles, se você for ver nos escritos de Ellen White, que Ellen White tem uma série de contradições também, porque uma hora ela fala numa coisa, num canto da boca, depois fala com outro, mas se você for analisar, meu camarada, aí você vai ver que inclusive Cristo vem em natureza pecaminosa. Eles tratam de cada maneira absurda, sabe, absurda, que Jesus Cristo veio em natureza pecaminosa. É absurdo, cara. Se Jesus tivesse vindo em natureza pecaminosa, ele não poderia ter sido Salvador nosso, né? Mas não, eles são, sabe, tem cada coisa que a maioria das igrejas, se acordasse para eles, eles inclusive acreditam em vários engodos, mentiras absurdas, abruptas. Até meu pai, quando eu era menino, vivia debatendo com os testemunhas de Jeová ou outros cristãos, porque não cria na Trindade. Aí eles fizeram um engodo lá com Walter Martin, né? E simplesmente a partir daquele momento eles enganaram aquele que foi um dos maiores apologetas dos Estados Unidos. E nessa grande mentira, né? Eles simplesmente passaram a acreditar em Trindade, porque até isso eles acreditavam que quem acreditava na Trindade eram seitas, era Babilônia. Olha, três igrejas em comum: adventistas, Testemunho de Jeová, que nasceu, é filho, né, é embrião do adventismo, né? E também Tabernáculo da Fé, todos eles simultaneamente não acreditavam em Trindade. Desses, dois permanecem não acreditando em Trindade. Tabernáculo da Fé, né, e também Testemunha de Jeová continuam acreditando em Trindade. Os adventistas resolveram, para tentar se aproximar, de acordo com a... Mas você quer derrubar a doutrina do juízo investigativo? Se você derrubar, você derruba todo o adventismo. E se eles falam que é juízo, então, se é juízo, tem que ter um tribunal. Investigativo é uma investigação. Investigação quem faz? Polícia. Duas coisas. Então, se você começa por isso, você tem que entender pelo menos um pouco de direito, né? A respeito de processo, né? Do direito, né? A situação processual, né? Jurídica. E aí você começa a ver, então a investigação, o que a investigação vai levar, né? Até chegar a um juízo, julgamento. Se você colocar nesse patamar... Terminando o áudio aqui, meu irmão. Então, tipo assim, por isso que eu falo pra você que eu louvo a Deus quando eu vejo o trabalho que o Jorge faz, o trabalho que outros apologistas fazem na internet, porque a igreja ela precisa ser alertada, entendeu? Ela precisa ser alertada, meu irmão. Não tem como. E a forma da gente alertar a igreja, o que é? Fazendo apologética, entendeu? Estou lendo um livro que eu comprei que chama A História das Doutrinas Cristãs, acho que é Louis Berkhoff. Ele diz lá que o início da teologia surgiu com a apologética. Por quê?
Porque do século I para o século II começou a surgir muitas heresias. Na verdade, já no século I, né? Com o gnosticismo, com o docetismo, com acho que apolinarianismo, acho que foi no século II, e outras, o monarquismo e outras heresias. O que a igreja teve que fazer? A igreja teve que meio que começar a fazer a teologia sistemática para sistematizar as doutrinas daquilo que a igreja cria, para poder fazer a defesa da fé, entendeu? Então, digamos, o pontapé inicial da teologia que nós temos hoje, ele começou com a defesa da fé, entendeu? E, infelizmente, isso é um campo que hoje é negligenciado pela igreja. Por quê? Porque quando você senta no campo da apologética, cara, você está mexendo num vespeiro muito grande, o irmão Tomás, entendeu? Você vê que eu creio que um dos maiores engodos que um dos maiores campos que Satanás ele tem reinado, tem enganado milhares de pessoas no campo das seitas, cara. Porque as seitas elas usam a Bíblia, elas têm a aparência de cristã, mas quando você cai lá para dentro para ver, não existe amor nas seitas, não existe piedade, entendeu? É uma coisa por causa dos TJs, cara. Quando, por exemplo, o TJ, por exemplo, o TJ que ele é ancião, ele tem a família dele lá. Se o filho dele deixa de ser TJ, o filho dele, tipo, abandona a fé, eles são orientados a expulsar os filhos de dentro de casa, cara. Aí eu te falo, isso é o amor que provém de Deus, cara? Aí ele cita lá o texto de 2 João lá que fala que aquele que não traz a sua doutrina que você não deve nem cumprimentar, né? Tá lá em 2 João, não sei se é o versículo 6 ou 7. Então você vê que pelas atitudes das seitas, você vê que realmente quem rege essas seitas são Satanás. Você vê quando tem os casos de pedofilia dentro da seita TJ, eles são acobertados, entendeu? Rapaz, é triste, mano. É triste, é lamentável, cara. Então, se você entender um pouco de direito e saber como é que é o processo, né, o rito processual, né, até se chegar ao momento de algo de direito perfeito, né, a transitado e julgado, e você conseguir compreender todas as etapas todas, e aí você vai perceber que dentro dessa doutrina de juízo investigativo, você desmonta o adventismo, porque se você começa a questionar, ah, tá, então é investigado? Quem que são investigados? Ah, tá, então tem uma polícia que está investigando, todos. Ah, está investigando, mas está investigando por quê? Ah, porque é pecador? Ah, é pecador, então quer dizer que tem pecado que não foi perdoado? Ah, tá. Então, se você começar a usar os questionamentos em cima deles mesmos, né, da investigação, né, então, porque eles colocam isso como uma forma de controlar, manter controle sobre os membros, né, no medo. Ah, então está sendo investigado. Ok, foi investigado? Legal. Agora o processo está montado? Foi montado o processo. Isso começou só em 1844? Ah, entendi. Tá, 1844, ok. E o juízo, o julgamento? Então tá. Meu, se você só colocar, só usar isso aqui, como usando eles contra eles mesmos, a própria arma deles, você desmonta. Se você entender um pouquinho de direito, né, do rito do processual, você desmantela. O próprio Ezequiel ficou sem palavras, ele ficou totalmente assim, desbaratinado, barata tonta. Se todos os apologetas entendessem um pouquinho de direito e começar só em cima disso, você detona o adventismo, você arrasa com eles, né? Você destrói, porque eles, você vai ver, bom, não tem fundamento isso. Não tem fundamento. É um juízo? É um tribunal de investigação? E aí, me desculpa, está parecendo até Alexandre de Moraes, que é o próprio Jesus Cristo, entre aspas, então, comparado com o Adventismo, que prende, julga, né? Enfim, é absurdo o que esses caras fazem, né? É absurdo. É por isso, irmãos, que a maioria dos cristãos não estão apercebidos, porque eles agem com compaixão, né? Com piedade, com complacência, com amor, com benignidade, e os adventistas sabem disso. E por saberem disso, eles sequestram exatamente os demais nesse ponto. Esse é o ponto fraco. Então a maioria não está percebendo, né? Então quando você vai falar, eles acham absurdo isso. Por quê? Porque para eles acham que já foi, ou tem que perdoar, mas se eles estão no engano, né? Tem que orar para que os enganadores possam se arrepender. Então essa é a complacência e eles sabem disso. E sabendo disso, eles se aproveitam exatamente dessa brecha, né? Na verdade, o que deveria ser feito era virar a mesa desses caras. Só que a maioria dos cristãos não estão acordados para isso. Não consegue perceber como é ardiloso, né? É astucioso, manhoso, né? Melindroso a forma deles chegar e cooptar as pessoas de outras igrejas. Eles não conseguem perceber.
né? As pessoas não estão preparadas para isso. Por quê? Porque elas têm muita compaixão, muita piedade, né, pelos adventistas, porque achar, coitado, você tá xingando eles, você está rotulando eles, você está acusando eles do que uma coisa que eles foram treinados para poder exatamente conseguir esse objetivo, sabe? E a maioria não percebe. Então eles são realmente, porque quem age pelo engano, quem que usou de maledicência no céu para levar um terço? Quem saiu falando mal de Deus para um terço que acabou acreditando na palavra do querubim, que ficava ali no portal de entrada ao trono do Pai, do Eterno, de Deus, e que acreditou que a falácia, a mentira, a maledicência de Lúcifer não conseguiram, caíram na ingenuidade, né? Porque nunca tinham ouvido aquilo ali, então a maledicência arrastou um terço. Só que muitas vezes as pessoas, quando falam assim, parece que a gente está falando de maledicência, né, daquele que é o próprio Satanás, e não consegue perceber que, na verdade, né, parece que a gente está sendo maledicente. Na gente, como profeta, boca de Deus, apologeta, a gente tem que acordar a igreja para não cair na boca desses lobos devoradores, desses astutos. Mas a igreja chega simplesmente, fica com piedade, chegar e confrontar o pecado dessas seitas. E aí é onde eles entram, porque eles sabem exatamente que a igreja tem essa atitude de ser complacente, piedosa, né? Meiga, gentil, amorosa. É onde eles entram. Irmão, a maior evidência de uma seita está exatamente nessa questão de falar como cristão, pregar como cristão, orar como cristão, né? Agir como cristão, mas tem frutos plásticos. Eles não têm o fruto do Espírito Santo, eles são fruto plástico, imitação. Então o engodo de uma seita é a imitação, a ponto de parecer ser convincente, né? É que nem um comercial havia no passado que dizia Denorex, tem cheiro de remédio, tem aparência de remédio, mas é Denorex, não é, é um anticaspa. Então não é remédio, é a mesma coisa, o adventismo não é remédio, não é cura, não é salvação para ninguém. É um barco, apenas uma tábua, inclusive que você vai naufragar logo, quem estiver lá, se não perceber, não acordar a tempo, porque está no meio do sofisma, no engano. E quem está no engano, quem usa o engano, não é de Deus. É humano, é carnal, né? É egocêntrico, é pecaminoso. Se eles são incapazes de usar as armas da milícia de Deus, que Paulo diz lá em 2 Coríntios 10, 2 a 6, ele fala disso, né? As armas nossas não são humanas, não são argumentos humanos, porque nós levamos cativo todo tipo de raciocínio humano, todo sofisma, toda filosofia humana. Mas não, eles usam por detrás, inclusive para interpretar a Bíblia, pensamentos pelagianos, pensamentos de Locke, pensamentos de Erasmo de Roterdã, pensamentos de cartesianos, enfim, por detrás para interpretar a Bíblia está cheio de filosofia, né, entre aspas, iluministas, né, que eles são. Então é o que eles usam, eles são, na verdade, seculares, mundanos, tentando interpretar a Bíblia do modo mundano secular, adequando aos gostos e paixões carnais de pecadores que simplesmente só colocam uma capa de religiosidade, vivem na alma e que assim vão rejeitando Jesus Cristo e acham que eles vão se salvando por conta do esforço próprio. É uma blasfêmia. Inclusive, eles desvirtuam, né? Porque lá no Antigo Testamento chama Santo dos Santos. Eles chamam de Santíssimo. Santo dos Santos por quê? Porque Jesus, na verdade, é o santo dos santos. Quem que são os santos? A sua igreja. Né? Quem que é a sua igreja? Aqueles que estão sendo santificados pelo Espírito Santo. Né? Usa-se muito assim no sentido de como se fosse, né, um ascetismo, né, monástico até mesmo essênio, né? Como se usa muito ao pé da lei, diz assim, o que é ser santo? Ah, é santo é quem é separado. Meu amigo, então se é assim, vamos viver no meio das montanhas, vamos nos separar do mundo, tá tudo errado. Na verdade, nós somos, e aí Lutero fala, nós somos simultaneamente pecadores, simultaneamente santos. Pecadores porque sem Espírito Santo, por melhor que sejam as suas intenções, a sua boa cultura, a sua boa moral, você continua sendo pecador do mesmo jeito. Você pode não fazer nada que os pecadores fazem. Isso não te impede de você continuar sendo pecador. O que nos torna santo é o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo em nós que nos torna santo. Do contrário, que diferença que havia? Muitos, por exemplo, principalmente da época que foi quando Lutero caiu,
em si, que o justo vive pela fé, né, foi que ele percebeu, porque no caso a maioria vivia, não, vamos nos separar do mundo. Opa, peraí, Jesus Cristo, ele era santo porque ele era cheio do Espírito Santo, cheio da unção, ungido por Deus, mas não houve um homem mais que foi mais caluniado, assassinado a reputação de Cristo do que assassinar a reputação do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que chegaram a falar assim, ele vive no meio de quê? De pecadores, de meretrizes, ele vive no meio dos beberrões, né? Mas o que fazia a diferença na vida deles era o Espírito Santo. Então, por isso que se fala, Jesus Cristo é o santo dos santos, ou seja, ele é o santo que por ele trouxe o Espírito Santo que santifica os santos que são a sua igreja, né? Então, o único santo que todo aquele tem é Jesus Cristo. Embora a Igreja Católica, a salvação através de outros santos e tal, né, usando um pouco essa blasfêmia, o único santo que é a salvação é Jesus Cristo, que santifica aqueles que estão sendo santificados. Né? Só que eles desvirtuaram e mudaram inclusive até a nomenclatura, dizendo que é o lugar santíssimo, como se fosse um lugar. Agora, lógico, eles têm que dizer que esse lugar é o céu. E esquece que a obra, por exemplo, que o Espírito Santo faz, né? O tabernáculo de Deus, Deus veio tabernacular em nós. Nós somos agora a morada, é templo do Espírito Santo. Não está lá distante, não. Deus parece que está lá no Altíssimo, lá longe para eles. Mas não, parece que Deus está lá longe. Deus não está perto. Então, para eles vivem nesse conceito, né, de um Deus que está muito longe. Eles não conseguem perceber que o Espírito Santo entrou no lugar da lei e Deus vem morar em nós agora. Por isso que existe essa hipocrisia, né? Eles vivem exatamente nessa dimensão ilusória, enganosa da própria vida deles. A estratégia que o Adventismo usou para poder confundir e tirar muita gente das outras igrejas é a mesma que o marxismo utilizou e utiliza até hoje, inclusive, né? É a mesma estratégia, não mudou nada. Que Stalin, Lenin, Gramsci, né? Enfim, são a mesma estratégia, que é você acusar os outros daquilo que eles são. Então eles acusam os outros de serem Babilônia, eles usam de rótulos, eles usam de assassinato de reputações. Então na época eles diziam que quem ficasse naquelas outras igrejas não fosse para eles, estavam perdidos, estavam em igrejas que não eram igreja de Cristo, que eram igrejas prostituídas, igrejas que eram meretrizes. Amigo, se você for analisar o argumento dela, acho que eu tinha até ontem, eu tinha até um print, eu tinha um vídeo a esse respeito. Eu vou ver se eu acho aqui o vídeo. Era o argumento que ela usava que as pessoas tinham medo de ficar naquelas igrejas. É o mesmo argumento que, inclusive, a seita, né, que eu vou falar assim, dos marxistas, usa até hoje a ponto de dizer assim, você é machista, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo. É a mesma até hoje. Eles colocam um rótulo em você de maneira jocosa para tentar te ridicularizar, para tentar te humilhar, para usar essa pecha. E você, naquela época, muitos então, com medo de ficar com esse rótulo, com essa pecha, saíam e iam para o Adventismo. Se você fizer um paralelo a respeito de táticas do Adventismo e do marxismo, você vai ver que eles são semelhantes. Até porque o Adventismo surgiu na mesma época, um berço dentro da maçonaria, o marxismo também na maçonaria, na mesma forma. Não é coincidência, não. E eles são tão nascituros, tão coniventes no mesmo tempo, na mesma época, praticamente por pouca coisa, quase que no mesmo ano, semelhanças de poucos meses e anos, etc. Assim, mas são da mesma estratégia. Olha, irmão, esse é o argumento que os adventistas usam, entendeu? Para respeito de outras igrejas, é a maneira que eles empincham as outras igrejas, e foi o que eles usaram na época, inclusive para enganar muita gente ficar com medo de estar errado, né? Eles usam a dúvida, o sofisma. Então, como eles ficaram na incerteza, na insegurança, falaram assim, e se eles estiverem certo e nós errado, eu estou perdido, né? Em vez de pensar ao contrário, e se nós tivermos certo, eles errado, eles estão perdidos. Então, nessa falácia aí de Ellen White, que tem nesse livro aí dela, foi que ela, inclusive, induziu muita gente a sair das demais igrejas e ir para a igreja deles. E é assim, eles continuam até hoje com essas manias. Os escritos deles são a origem de tudo, né? São a realidade de quem eles são, o que está escrito. Agora, falar com os dois lábios da boca é típico deles. Meu irmão, vou te falar para você, o que eu gastei para fazer a faculdade de teologia
foi algo em torno de R$ 80.000, mais ou menos, de 94 ao ano de 2000. Eu vou te falar para você, se eu pegasse e tivesse esse dinheiro investido, eu teria comprado uma casinha muito simples ou um carro, na época do mais top, ainda sobrava muito dinheiro para você ter uma base. E lutei muito para poder fazer parte nem isso. Agora acontece, como eles são trapaceiros, o objetivo deles é ganhar dinheiro. Entendeu? Então, eu fui, na época, cooptado pela ilusão de que eles falavam que ali era obra de Deus, né? Ali era a igreja de Deus, o Deus vivo, a igreja verdadeira. Então, com essa falácia, né? Essa labiosa, né? Boca que eles têm de seduzir as pessoas, muitos se enganam. Eu tive amigos meus que pelejaram durante mais de 5 anos para tentarem ser chamados para o ministério, mas não chegaram jamais. Tinham medo, uma idolatria da igreja, medo de chegar e falar que não conseguiam admitir que estavam errado, que a igreja era impiedosa, que ali haviam homens carnais, homens que estavam apenas por negócios, homens que fazem da boa fé das pessoas a cooptação da religião, da religiosidade, como profissão de ganho, sabe? A verdade é isso. E sabendo exatamente quais são as expectativas das pessoas. Eles trabalham exatamente em cima do medo, do terrorismo psicológico e principalmente de uma expectativa da volta de Jesus Cristo. E pior de tudo, tem a audácia de dizer que são canal da esperança. Sabe? São muito trapaceiros. Então, para usar isso, eles exatamente fazem pesquisas de marketing, sabem aquilo que são os anseios das pessoas e eles vão se moldando que nem camaleões para poder atingir o objetivo. São maquiavélicos, porque não importa os meios, desde que atinjam um objetivo. É assim que eles são. Né? Então, o político mais corrupto desse país, comparado com as estratégias dos adventistas, é de longe, sem brincadeira nenhuma. Né? A gente fala muito que a política é corrupta, 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 mas o político mais corrupto desse país é criança, perto das estratégias e astúcias que os adventistas têm. Eles são muito, mas muito, muito, muito. Eleva isso à centésima potência, né, em astúcia e engano e corrupção. É o adventismo. Isso prova que a forma de enganar do adventismo dá muito certo a ponto do Weber se conseguir ser iludido e se sentir enganado, né? Então, é aquela velha falácia, né? A polidez, né, do adventismo de se conseguir parecer tão cristão, né, conseguiu enganá-los. E aí para você ver assim, se uma seita dessa já consegue enganar, imagina que dirá se o próprio Satanás se aparecer como Jesus Cristo amanhã, dizendo que é o Filho de Deus e voltou. Meu querido, se a igreja atual não está conseguindo nem se precaver contra as seitas, né, as heresias que conseguiram se modelar, estudar a neurolinguística, a neurociência, né, do comportamento humano para poder saber como cooptar as expectativas e anseios do ser humano para poder se moldar e trazer palavras e atitudes que pareçam ser verdadeiros, que dirá se o inimigo aparecer? Meu, vou te falar uma coisa, desculpa, mas acho que a maioria vai estar lascado porque vai pensar que realmente Jesus Cristo voltou. Não foi. Se for no andar da carruagem dessa, lamento, irmão, mas olha, não vai estar nem ninguém preparado para poder descobrir, desmascarar o grande engano do inimigo. Porque se não consegue nem descobrir, se deixam levar facilmente por uma seita, é um absurdo, né? E quando você não é deles, né, eles simplesmente ficam todos ainda mais reticentes. Agora, você começa a desmontar o adventismo de dentro para fora quando alguém era lá de dentro. Vou citar um exemplo paralelo. É a mesma coisa que alguém que era dentro de um esquema de corrupção e ele lá de dentro começa a detonar e entregar todo mundo. Meu amigo, não tem como você ser contestado, porque quando vem dos outros, fala, isso é intriga da oposição, intriga da oposição. Então os caras nunca se rendem. Agora, quando começa alguém de dentro para fora, aí começa a preocupar, porque falou, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O cara descobriu uma coisa que eu não vi.
o cara sabe de uma coisa que eu não sei, ou o cara, entendeu? Então, por isso que eles falaram, eu fui rotulado muitas vezes nesses últimos anos, né, de perseguidor do Adventismo, assim como Elias, né, era, tinha um rótulo, né, você é o perseguidor de Israel, né, eu também. Como te falei, passaram a orar contra mim, querendo travar minha vida, querendo que eu morresse, querendo, sabe, jogar praga, jogar maldição, né? Enfim, procurando erros na minha vida, etc e tal. Isso só me tornou muito mais motivo para poder orar, para pedir a Deus, para consagrar, para o Senhor poder, sabe, me perdoar sendo eu pecador, mas para poder suportar toda a diversidade e opressão dessa seita, porque se juntava muitas vezes era para orar contra mim, meu querido, de uma maneira assim vexatória. Agora você falou aí, pastor Martinez. Pastor Martinez, meu, tem uma legião dessa seita que ora pela queda dele todo dia, meu querido. Todo dia. É o que eles fazem. É como eu te falei, eu recebi aqui inúmeros áudios, né, da seita aqui, chegando inclusive me espezinhando. Eles têm idolatria pelo sábio, por Ellen White e pelo nome da própria igreja. É uma idolatria que se atingiu essa área, pronto, mas você vai ver que os demônios que aparecem em eles. Sabe? É uma coisa assim incrível. Eles se tornam, sabe? É aí que você vê a carnalidade, né? O egocentrismo, né? A vida da alma pecaminosa aparecendo na realidade como são. Aí acaba toda a capa, eles tiram toda aquela capa de luxo que usa, que foram treinados e aparece realmente, verdadeiramente quem ele é. Eles começam, você vai pagar, você está fazendo, você está atingindo a igreja de Deus. Então, meu, eles começam a te espraguejar, te xingar de tudo quanto é nome, porque eles são idólatras, sabe? São fanáticos, são como se fosse de torcida organizada, sabe? É isso que o Adventista tornou, a tal ponto que parece que você mexeu com todo o inferno quando você fala dos erros deles, sabe? Se você falar e cutucar, meu, puxa vida, irmão, você tá mexendo na caixa de marimbondo, porque daí eles se levantam e mostram toda a carnalidade que há dentro deles. Satanás primeiro tentou abafar a igreja de Cristo, perseguindo, levando à morte, né? Quando ele viu que com a morte ele não ia ter futuro, entre aspas, porque era como se cada cristão que morresse, o sangue dos cristãos multiplicava ainda mais, o inimigo, o que ele fez? Ele se infiltrou. E aí ele começou a infiltrar com as heresias, né? Então as heresias é uma das táticas que o inimigo usa, entre aspas, mais frutíferas para confundir a cabeça, né, para fazer com que as pessoas, ao invés de viver pela fé na graça de Cristo, acabem vivendo no esforço humano, né, e vivendo no esforço humano é uma vida inglória, infrutífera, uma vida desperdiçada e que não vai levar a lugar nenhum, porque se não tiver plena fé em Cristo e distorcendo a palavra de Deus, os caras vão só simplesmente fazer qual propósito? Eles vão começar a ruir a igreja de Deus de dentro para fora. Então essa é uma estratégia de guerra usada há milênios e que o próprio inimigo usa. Até hoje ele usa isso, infiltra-se dentro das igrejas, procura se parecer ser agradável, procura ser bonachão, procura ser simpático, né? Procura ser exatamente é, atrativo, e é onde ele faz a cooptação de muita gente que, entre aspas, você baixa a guarda, fala, nossa, como ele é legal, como ele é gentil, né? Como ele é generoso, nossa, como ele me compreende. É assim que o inimigo faz, meu amigo, é assim que as seitas fazem da mesma maneira. Isso aí já aconteceu comigo N vezes, né? Meu pai fez isso comigo N vezes, porque para eles, só a igreja deles que salva, então eu também. Só que, entre aspas, o que me fez prevalecer durante esse tempo todo aqui tem a ver com o artigo 222 da Constituição. Minha mãe é uma pessoa doente, enferma. Meu pai já tentou matar minha mãe, mas parecendo como se fosse morte natural. Enfim, e nessa astúcia, inclusive, né, e o artigo 10.741 da Constituição, que de 2003, é que me assegura o direito ainda de permanecer aqui. Na verdade, eu nem gostaria de estar aqui, né? Tenho 49 anos. Gostaria eu de estar vivendo minha vida, trabalhando, né? É, tendo meu futuro, mas estou aqui apenas para guarnecer minha mãe. Mas meu pai, se eu for te contar, sabe, ele já tentou muitas vezes me botar para fora de casa, e debocha muitas vezes da forma como eu sirvo a Deus, me chama de endemoniado,
não me respeita. Fato é que em 2019, quando eu conheci essa moça que era a professora que apresentei para a família, mais tarde minha mãe contou que meu pai chegou e falou para eles, fazendo chantagem, falou: se você não deixar eu ficar com ela, eu vou embora da sua casa. E minha mãe a vida inteira foi rejeitada pelo meu pai, né? Assim como eu. E aí o que acontece? Nessa situação, ela simplesmente, como se fosse uma mendiga, né, de amor, se submeteu a todo o vexame e humilhação dele, entendeu? Infelizmente, né? E aí o que acontece? Eu também já passei por isso de muitas vezes, inúmeras vezes, né? O velho simplesmente querer me botar para fora, várias vezes. Exatamente, cara. O Ezequiel foi, inclusive, departamental da própria seita, né? Lá no Rio Grande do Sul. Mas ele tem um apego. Fizeram uma lavagem tão forte nele que ele tem medo, sabe? Eu entendo, parece que um medo de chegar e descobrir que existe vida fora do Adventismo. Existe religião, existe relacionamento com Deus, existe salvação além do Adventismo. Ele tem medo de descobrir, porque ele lavaram tanto a mente dele que ele tem medo. Para mim, eu tenho duas posições. Ou ele tem medo simplesmente de sair e achar que está eternamente perdido, porque essa é um mantra repetido lá dentro do Adventismo o tempo todo, que fora do Adventismo não há salvação, né? Ou então ele tem principalmente o fato de querer ganhar um recurso financeiro e ele tem que fazer de conta lá que ele ainda é adventista para poder ser reconhecido e ser reconduzido ainda ao ministério. Veja bem, uma boquinha como um pastor lá, de você ter todos os benefícios, não é uma coisa que se deva desprezar. Por isso que ele vive lutando para tentar voltar. Ele está com processo, tudo e tal, essas coisas aí, entendeu? Então, eu acho que é mais fácil eu crer pelo fato dele estar lutando para obter reconhecimento, para ser reconduzido ao cargo, que isso nunca vai acontecer, mas ele não se desgruda dessa ilusão, até por orientação do advogado ele permanece lá dentro, do que simplesmente chegar e fazer, quer saber de uma coisa, meu? Como é que se você prova uma coisa que é verdade? Não é pela falácia, você tira as camadas de cebola, né? Você tira a primeira camada, que é só de argumentações, e na hora que você vai ver, não tem realmente consistência de ortopraxia, ou seja, uma retidão na prática do que se fala, né? Não tem com o que se diz, coerência com o que se pratica. Meu, foi exatamente aí que desbaratiu no Adventismo, se revelou Ticá Máscara para mim, foi a partir desse momento. Entre o que se prega, mas o que se vive, há uma lacuna muito grande que não se casa, não se encaixa. Como eu te falei, assim, o teste para mim foi aquela experiência que eu falei assim, bom, se eu sou muito santo demais, consagrado, não posso, vamos ver se eles acham que pelo menos pecador eu sou aceito. E aí eu falei, se for pecador, eles vão me entender na graça, na bondade, na misericórdia, na compaixão, no amor. Eu vou falar, não, tá perdoado, segue adiante sua carreira e tal. Não. E aí quando você vê a inconsistência, né? A incoerência, a incongruência deles mesmos, né? Então é por aí mesmo. Você desmascara exatamente, não é pelo que eles falam, mas é como realmente eles vivem e as fontes dele, o que está escrito. O que está escrito nos livros dele é a realidade do que eles são. Sim, amigos, são treinados, realmente. Treinados até para te receber, para poder te fazer como se fossem amáveis, caridosos, gentis. Tudo, tudo, tudo ensaiado, tudo treinado. Né? Tem todo uma, um curso para esse treinamento, entendeu? Eles são todos robozinhos, né? Todos robotizados. A verdade é isso, porque não parte espontâneo. Quando é do Espírito Santo, meu amigo, você tem prazer, você tem alegria, né, em ser uma pessoa amável, gentil, sem precisar de treinamento, porque vem do Espírito. Agora, quando você não tem Espírito Santo, você tem que passar por esse treinamento. Né, tem que ser fruto plástico, porque para parecer realmente o que o Espírito faz, tem que copiar. Né? Então, tá exatamente, infelizmente, essa realidade do que eles são.